Seja bem-vindo a Uma Dose de História. Eu, Rafael Mariatti, estou aqui para apresentar mais um personagem da coquetelaria brasileira, dos bares brasileiros. E quem tá comigo nessa missão aqui é a Roberta Helena Ribeiro. Ou Roberta Ribeiro, ou Romar Ramos, ou como você prefere. Olha, se você usar a Helena de novo, eu caceto você. É só o que eu sei te dizer. Porque Helena só a minha mãe usa. Pelo amor de Deus. É uma lembrança da mamãe, memória afetiva. E quem tá aqui de convidado hoje é o meu grande amigo de velhas jornadas aqui, Moisés Barros. Tudo bom, Mariatti? Valeu, obrigado pela presença aí, cara. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, né? Desde quando você me falou, já faz um tempo, né? E só agora a gente conseguiu estar aqui. Mas desde o começo sempre falei que era uma honra estar aqui com vocês, porque eu gosto dessa... gosto de você também, primeiramente, né? E é legal, eu gosto muito da ideia, porque essa ideia aí eu lembro que você já tinha me comentado há muitos anos atrás. Pois é. Há muitos anos, né? Você já tinha tentado escrever, eu acho que na época você comentou. Isso. Buscou material. Tentei escrever, tentei fazer um documentário. Eu lembro disso. Então, quando você me falou, eu me senti honrado porque é algo que você estava procurando há muito tempo e a gente precisa, como profissional, como bartenders, e a gente não tem, de fato, nada assim documentado ali. Tem documentado, claro, mas tudo muito espalhado, né? Sim. E nada muito agregado. Então, é um trabalho bacana. Só é possível porque tem marca boa apoiando, né, Sim. cara? Então, aqui, ó. Quem tá apoiando esse episódio aqui é o Dragonman Fireball. Fireball, pra quem não conhece, eu duvido que você não conheça, mas Fireball, pra quem não conhece, é um licor de uísque com canela, tá? Diretamente dos Estados Unidos. O shot número 1 dos Estados Unidos, né, amor? O mais consumido nos Estados Unidos. O número 1 dos Estados Unidos. Você tem que tomar ele bem gelado, tá? Taca ele no seu congelador e toma ele trincando geladinho. Pelo menos 2 horas no congelador pra ele ficar perfeito. Mas, ó, você tem que lembrar de uma coisa, tá? Isso aqui é bebida alcoólica, então beba com moderação. Não compartilhe esse vídeo com menores de 18 anos e, se beber, não dirija, tá bom? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa delícia aqui. Mas tem também um kit pro nosso convidado que tá aqui na frente, ó. Kitzinho, todo do Moisés Barros aí, 2 shotzinhos. Um kit de Fireball de 50ml, ó. Tem 50ml e 750ml. Já vai ganhar os dois, já vai levar os dois pra casa. Opa. 2 shotzinhos e o boné aí de Fireball. Boné? Eu já posso usar o boné? Já pode usar o boné aí. Pode? Então, Lindão. Boa. Aí que minha cabeça é Boa. meio grande, né? Não, peraí, tem que... Já mostra a prévia aqui, ó, que pra Fireball apoiar depois o seu projeto, hein? Opa, é verdade. Então, depois a gente vai conversar a respeito. Né? É isso, Moisés. Enquanto o Moisés tá colocando aí na cabeça o bonezinho dele, o Fireball veio pra somar aqui no nosso episódio, né? O shot ali, né? número 1 dos Estados Unidos. Galera aí de 18 a 25 anos tá pirando aqui no Brasil. Né? Tá bombando agora no Rio de Janeiro também. Fui lá pro Rio de Janeiro. Um monte de lugar tá bombando o produto, tá bom? Então, lembre de beber com moderação, tá bom? Sempre. Moisés, fala aí pra mim, cara. Mas veja bem, beba com moderação. Mas você sabe que eu tinha um amigo à época que eu chamava ele de moderação. Não é essa moderação. Então não é essa moderação que você tá falando, Não. Socorro! Então toda vez que eu de beber, eu falo assim, eu vou beber com moderação. Eu Então já não é corrigi. essa, corrige aí, por favor. Corrigir. Beba com moderação, mas com moderação. Beleza? Boa. Devagar, legal. gente, devagar. Ô, Moisés, cara, me fala aí. Você começou ali nos anos 80, né? Na verdade, eu comecei nos anos 80 e eu não tinha nunca pretensão, nem ideia, nunca imaginei que chegaria aqui dentro do bar nesse... Nunca foi, entrei por acaso. E assim, com o primeiro dia que eu fui trabalhar nisso aqui, eu detestei. Como assim? Detestei, porque era molecão, eu trabalhava de office boy, né? E Você tinha quantos anos quando você começou a trabalhar no bar? eu tava com... Não, no bar mesmo já tava com 20, 22, por aí. No bar especificamente. Não, mas no setor. No segmento não, tava com 18, 17 para 18, porque naquela época a gente fazia extra. Aí quer ir pra balada, não pode porque tá trabalhando, né? Não, na verdade era assim, cara. Eu era office boy, não tinha pretensão. A gente nunca imaginei, nem não tinha essa pretensão.
Na empresa que eu trabalhava, tinha um cara do almoxerifado que tava para casar. Aqui em São Paulo mesmo. No ABC, né? Ah, no ABC. E eu trabalhava em Diadema, a empresa que eu trabalhava em Diadema, embora eu morava em São Bernardo, e ele fazia extra, como ele precisava de um rendimento maior, né? Porque ele estava casando. E, cara, um dia ele me chamou, ele falou assim, você não quer fazer um final de semana, né? Cara, eu não tinha nem ideia do que era, né? Eu só entrava em restaurante para comer, né? E aí, só que era Dia das Mães, cara. E eu, assim, aceitei, né? Tipo, vamos lá. Não, nada tá precisando, né? Cara, eu vou te comentar. Eu lavei tanto copo, bicho. Era a rota dos restaurantes. Hoje praticamente não tem quase nada na rota dos restaurantes. Mas antigamente era muito forte ali, né? Você tinha o São Judas, o restaurante São Judas, que tinha 4.000 pessoas, mais ou menos. Fazia show, Roberto Carlos fazia show lá, Chitãozinho Chororó, você tinha o São Francisco, tinha o restaurante Florestal, tudo gigantesco, assim, sabe? Mas eu não... É uma coisa você passar de fora, você sabe que tem, mas é outra você tá lá dentro. 4.000 pessoas, quantos copos você lavou? Não, era muita coisa, era um absurdo, cara. Assim, Na mão. Na mão, não tinha máquina. Era assim, os garçons chegavam, aí tinha a parte da copa, né? Que tinha onde a gente passava os copos, a copa, e tinha os garçons que chegavam, tanto trazendo copos, né? Que era um balcão enorme, aí ficava lá 3, 4 caras assim, cara. E eu não tinha nem ideia. Entrei e comecei lá. E começou, uns copinhos. Eu falei, beleza. Quando aquilo bombou, aqueles garçons gritando, a copa pedindo copo, porque não dava conta. Aí você olhava assim que o negócio não acabava. Bandeja. Eu trabalhei o dia inteiro xingando aquele cara que me convidou ali. Mas assim, eu falei, mas por compromisso, como eu prometi para ele que viria, trabalhava, então vou até o final. Mas eu confesso pra você, xinguei pra caramba. Eu não tinha dimensão, cara, Mas aí, o que acontece? Eu lembro que, na época, eu acho que era Cruzeiro, né? Você sabe nomenclatura. Que era isso? Não lembro, era entre 85 e 86. Era nesse período aí. Ou era 85... Não, era até menos, eu acho, porque depois de 86 de virar cruzada, teve a Copa do então, México, né? eu já estava... Não, era antes. Ou foi 84 para 85, eu não lembro exatamente. Eu sei que era um Dia das Mães desses 2 anos aí. Porque eu lembro que agora eu tô falando isso porque 86 foi a Copa do México, né? Sim. Uhum. Não, eu já estava... Não, eu lembro... Então foi antes. E eu sei que eu não lembro se era Cruzeiro, se era Cruzado Novo, porque teve um monte de mudança naquela época, eu não lembro exato. Mas eu sei que na minha carteira... Migs, procura aí. Qual que era a moeda do Brasil era nos anos, Cruzeiro, porque em 84? Acho que Cruzado virou em 86. Eu não lembro. Eu sei porque eu falo isso, porque assim, tá na minha carteira 105 por mês, que eu ganhava, que eu entrei... Cruzeiro. Então você imagina assim, que era 105 Cruzeiro por mês que eu ganhava. Não sei, talvez era um salário mínimo pouco, não sei. Não sei o que era na época. E aí, assim, eu xinguei, mas, cara, eu fiquei... Era muito copo, cara. E a Copa gritava pedindo copo, os garçons chegavam que tava faltando copo no salão, e a gente falou, que absurdo. Mas pelo menos o dinheiro foi bom? Então, aí o que acontece? Mas eu também não sabia antes, eu não sabia, eu fui tão assim que eu não perguntei quanto que era, eu fui, vamos lá, né? Miséria. Aí... Trabalhou que nem um condenado. Quando na hora de receber, eu falei, nunca mais eu volto aqui, cara. Nunca mais eu entro num restaurante, nunca mais. Que é isso? Só que quando eu fui receber, aí é que foi a coisa interessante. Quando eu fui receber, você imagina hoje, eu não lembro se era 20 cruzeiro, 25. Não, quando o cara me pagou, eu lembro que o maître me pagou, eu olhei assim e falei, mano, eu trabalho o mês inteiro para ganhar 105. Eu trabalhei um dia, ele me deu tipo assim R$200, mais ou menos assim, algo que era considerável. Aí eu parei assim, eu falei, eu posso voltar no domingo que vem? Lavo de novo, não tem problema não. Ou seja, eu passei o dia inteiro xingando meu amigo, porque ele me colocou naquela enroscada. Mas quando eu fui receber, aí eu falei assim, cara, era diferente demais. Aí na hora eu pedi para voltar. Muito melhor que ser office boy. Aí voltei no domingo seguinte, só que quando eu fui receber, aí era menos. Porque não era Dia das Mães. Porque não era de daí. Eu fiquei, mas como assim? Não é, né? Aí ele falou, não, é porque no domingo é um dia específico, roda praticamente 3, 4 vezes o restaurante. Mas também o trabalho estava mais leve aquele dia. Então, aí beleza, aí tava super leve, né? Dentro quer dizer, leve, porque domingo sempre tem mais movimentado, mas não tem aquela gritaria toda, né? Uhum. Aí eu também não sabia o valor, eu também não perguntei o valor, né? Já na minha cabeça já era aquele mesmo valor. Quando eu fui receber, ele me pagou um valor menor, eu sei que era, não lembro agora exato. Mas assim, aí eu perguntei para ele, caramba, mas não era a mesma coisa? Não, é porque é Dia das Mães, tal.
Mas mesmo assim, cara, eu lembro que eu olhava, eu ganhava 105. Imagina hoje, sei lá, quanto que é o salário mínimo? 1.500, 1.600? É, por aí, Então você imagina hoje, acho que é isso. sei lá, você vai trabalhar um dia, você ganha, sei lá, R$200. Fazendo uma média aí, um paralelo. Naquela época, cara, era muito dinheiro. Sim. Tipo, fazendo, né, pra quem... Então eu falei, não, peraí, cara. Aí eu, mesmo assim, eu pedi pra ele voltar. Aí eu continuei, indo todos os domingos. Aí, com o passar do tempo, mas só lavando copo. Com o passar do tempo, eu comecei a ir aos sábados também, lavando copo. Aí depois comecei a ir na sexta-noite. Foi quando saiu um com mim. Eles perguntaram se eu não queria trabalhar direto, né? Eu fui lá e pedi a conta. Aí fiquei trabalhando de comim. Aí fiquei um bom período ali na rota dos restaurantes, mas como comim. E comim naquela época, assim, eu não podia nem chegar na mesa para servir, não. Era só... o máximo, depois que os clientes saíam, que eu ia limpar a mesa. Isso era o início. Era bem... Na época era muito mais assim, exigente, né? Em toda... tanto de garçom, não era assim. Hoje, o serviço, você entra lá e começa a trabalhar, né? Sim. Né? Em tudo, né? Mas antes era muito mais... Era mais complicado, né? E eu comecei assim. Depois de sei lá, depois eu saí, depois de um bom tempo, eu fui fazer curso de garçom, já por volta de 89. Então você não mirou no bar mesmo? Não, na verdade, Nem assim, sabia o que era. Ideia. A única ideia que a gente tinha quando a gente fazia o curso de garçom na época, você tinha que passar pela cozinha para entender os principais molhos, você tinha que ter uma Qual noção... escola você foi fazer? Não, na verdade, foi lá a rota dos restaurantes, acho que a associação de comercial. Fez por lá mesmo. Eles traziam... Porque assim, era São Bernardo, gente. Hoje São Bernardo, o ABC é praticamente grudado com São Paulo. Sim. Mas antes era interior, vamos dizer assim, né? Apesar que aqui do lado... Não tinha trem, não tinha não metrô. era conurbado ainda, né? Não era uma coisa... Não tinha trem, não tinha nada, o que né? tinha era a indústria, né? Volkswagen, Scania, né? Que isso era muito industrial. É muito industrial. Então, você tinha alguns bar ou restaurante, bar muito pouco, né? Mas era restaurante Era muito para atender a demanda. Chão de fábrica, né? Então você tinha, depois, assim, quando veio a ter os primeiros, foi choperias alemãs, porque como na Volkswagen tinha muito alemães, né? Então surgiu alguns Amigo Fritz's, Best Beer, aí tem um outro que agora... Eu sei que a palavra é muito bom em alemão, mas não lembro a tradução. Que tinha... Então foi assim, é muito mais focado nessa... E foi onde eu comecei a trabalhar depois que eu saí desse lugar. Fiz alguns eventos. Na época não era também assim, como hoje era muito buffet, casamento. Fiz muito também, porque ganhava um dinheiro bom. Como garçom. Como garçom. E foi quando teve essa oportunidade de abrir essa casa de comida típica alemã. E eu fui trabalhar de garçom. Eu fiquei um bom tempo lá. E foi muito bom. Eu ganhava muito dinheiro também. Nessa época a gente ganhava muito dinheiro. Isso aí, que ano que era? Isso já estou falando na casa alemã, já estou falando de 89 já. Overnight. Overnight, eu trabalhei para Overnight, para os donos do Overnight. Não. Digo, a época do Overnight lá, do negócio do sistema financeiro lá. Que a grana virava, a galera gastava. Verdade. Eu nem lembro, então. Que nesse período duas muita coisa mudou muito. Duas conclusões que eu tirei ali do final dos anos 80, que foi a época que eu acho que no A&B mais se ganhou dinheiro, principalmente bar e salão. O Overnight, porque a galera gastava dinheiro à torto direito, porque no outro dia esse dinheiro já estava de volta na conta. Sim. E o cartão de crédito, que ainda não era muito comum, as pessoas carregavam dinheiro ainda. Então pagava pro garçom e já dava a caixinha ali, o troco. A gente recebia no final do dia. O cartão acabou com a caixinha do cartão. Acabou mesmo. Porque além de tudo, além da comissão, né, dos 10% que na época a gente recebia, e era sempre no final do dia, era muito comum o cliente te dar gorjeta. Eu tenho uma experiência assim, até comentei isso no final de semana no curso, que nessa casa, porque tinha muitos hotéis, muitos, né? Muitos para a época, hoje tem mais, claro, mas tinha alguns hotéis na região lá que era concentrado. Era uma terça-feira, tipo meia-noite e pouco, já estava fechando, não tinha muito vida noturna assim, né? E a gente fechou o portão e os últimos clientes estavam ali, né? Nos finalmente ali para poder ir embora. E daqui a pouco passou um ônibus e abriu a porta e começou a descer um monte de gente, né? Aí eu saí e falei, estamos fechados, né? E só tinha uma pessoa que falava em português e falou assim, poxa, mas a gente acabou de chegar do aeroporto, né? E a gente no hotel não tem comida, né? Aí eu olhei aquele monte de gente e falei, rapaz,
Aí todo mundo falando italiano. Aí eu fui lá, eu entrei na cozinha, falei, não, o chefe de cozinha ficou, né? Porque estava já encerrando tudo. Eu falei, cara, tem um monte de gente lá. Vamos abrir, os caras precisam comer. E abri o portão, aí eles começaram a beber, falando na cozinha, enfim, começou a sair as coisas da cozinha. Enfim, resumindo, pagou a conta depois no final, eles pagaram a conta. Cara, eles começaram a jogar entre eles. Pô, o garçom foi super legal com a gente estava com fome, sim. Isso o cara traduzindo para mim lá, mas mais ou menos isso. Cara, eles começaram a jogar na mesa assim. Um jogava $5, outro $10. Eu ganhei naquela noite, cara, eu acho que muito mais que a semana inteira de comissão. Só com a gorjeta tudo indo com os italianos. Então, essas são experiências que na época... Hoje, eu não sei. Hoje, claro que eu não estou mais atuando atrás do balcão, eu não sei falar em termos termos salariais como que é, né? Mas... não é bom, não. Não é bom, cara. Mas, ó, deixa eu aproveitar. Vou dar uma dica aí, ó. Garçom, bartender que tá assistindo, ó. Vai no Mercado Livre... Desculpa, vai dando os cortes aí, porque você já viu, né? Que você ligou aqui e vai embora. Vai no Mercado Livre... ótimo. Não, mas isso aqui é uma dica preciosa. Aproveitar, ó. Vai no Mercado Livre... Aí você vai procurar AirTag ou Tag. Você vai achar ou cartão de visita ou um negocinho para colocar no celular. O que é isso? Isso é como se fosse um QR Code para acessar um link. Esse link é como se fosse um site seu com um monte de link. O que você vai fazer? Você vai comprar um negócio desse. Aí no link você vai colocar vai criar na sua conta de banco vários valores de cobrança, sei lá, 5, 10, 15, 20 reais. E aí, cada link você coloca 5 reais, 10 reais, 15 reais, 20 reais. Quando a pessoa clicar no link, ela já vai direto para a conta dela e já vai poder depositar para você uma caixinha. Que legal. Sem ter que tirar dinheiro do bolso, sem ter que nada. Então a tecnologia agora tá ajudando vocês, ó. Fica a dica aí, hein? É uma boa, né? Assim, tem como dar a caixinha, não tem mais como já, mas só tem o cartão. Vocês podem fazer isso até o tag colocar aqui, ó, perto do crachá e falar pra pessoa. Ou se não, imprimir um QR Code pra isso. Várias tagzinhas assim, plastificar, imprime o QR Code e quando você for levar a conta, coloca na conta. Pode escrever em cima, deixa uma caixinha pro garçom. Aí você coloca o QR Code junto com a conta, que aí a pessoa já acessa e te dá lá. A facilidade, com a facilidade de dar a caixinha, é mais fácil ele te dar uma caixinha do que você pedindo e falando ou esperando que ele te dê um retorno. Vai por mim, vai por mim que dá certo. Legal. Assim, eu lembro que mesmo aí no normal, eu comprei uma cozinha, cara, para minha mãe. É uma cozinha na época toda, como é que fala? Planejada. E eu lembro assim, a minha mãe vendo aquilo montar, porque era tudo muito simples na casa da minha mãe, né? E eu lembro que eu fui lá, uma semana de trabalho, cara, assim, montei, uma semana, não sei, pode ser que seja exagero, uma semana, mas eu lembro que eu paguei à vista, né? E... Patrão. Assim, mandei fazer a cozinha, tudo feliz, coloquei com minha mãe, né? Então, assim, são coisas assim, que hoje eu vejo, assim, até mesmo no que eu faço hoje, naquilo, né? É menos hoje. Hoje você tem que ralar mais para ganhar o que... Mas a sensação que eu tenho hoje, assim, olhando para os meus pais, para a vida que meus pais levavam e para hoje, é que a gente ganha muito menos. Sim. Porque, assim, eu lembro que os meus pais, claro, salvo as devidas proporções, meus pais criaram 2 filhos, né, em escola particular, com casa própria, meus pais tinham 2 carros. Cara, hoje pra gente viver, criar filho, é muito mais suado, gente. Mas é muito mais suado. E assim, meus pais, eles tinham uma ajudante o tempo todo. Minha mãe tinha uma pessoa para cuidar da casa, porque minha mãe trabalhava. Então, assim, trabalhavam os 2, sim, mas tinham muito mais dinheiro do que a gente, assim. Era muito mais, aparentemente, muito mais fácil do que é hoje, né? Eu não sei talvez mais fácil. Não sei se a expressão... Sei lá, não sei. Eu não sei dizer, talvez, se é isso. Acho que a dificuldade sempre ela teve. Eu acho que hoje, assim, primeiro, a população aumentou de tudo, né? Sim. Tudo. Sim. Hoje a gente tem mais acesso a tudo, a informação. Por exemplo, a gente fazer curso antes era muito mais difícil, né? A gente tem a oportunidade. Hoje você faz curso de tudo que você quiser, na hora que você quiser.
Então, você não é mais exclusivo quase que em nada, né? Então, uma profissão antes, você era, não vou dizer exclusivo, mas tinha poucas pessoas fazendo aquilo que você faz. Então, você tinha que se especializar e buscar, às vezes, fora. Mesmo sendo garçom, a gente não tinha. E quem fazia curso no Senac, em Água de São Pedro, saía de lá empregado. Porque até salário tinha para você fazer curso lá na Água de São Pedro. Então, assim, as pessoas tinham que buscar lá. Então, não tinha. Então, hoje, cresceu tudo demais. A população aumentou. Se você pegar aí entre 100 anos para cá, o quanto praticamente triplicou a população mundial. Não sei, estou exagerando aqui, jogando, mas é um número muito grande. E outra, as pessoas vêm muito para cidades, né? As pessoas vão saindo do interior, a tecnologia vai chegando na agricultura. Antigamente você tem lá a questão manual, né? Eu lembro meus irmãos, eu tenho um irmão de 5 anos, eu lembro nitidamente, ele arando a terra para plantar. Né? Hoje é tudo maquinário, né? Então, assim, as pessoas vão querendo mais comodidade, né? Então, aí eu acho que, assim, não sei, não é que era mais fácil, acho que tudo bem, dependendo da interpretação, pode parecer mais fácil. Mas era duro pra caramba também. Eu acho que tem diferenças. A primeira coisa que eu acho que não sei se a gente é mais difícil hoje ou a gente gerou mais necessidades do que se tinha naquela época. Sabe? Também tem isso, né? Uma então, por exemplo, a gente não pagava R$1 de televisão nos anos 80. Hoje você assina, você fala assim, não pago mais TV a cabo, mas a gente paga o quê? Os R$300 de streaming. De streaming. O custo é muito mais alto hoje. Também. Aí tem mais internet, aí tem celular, aí tem, entendeu? Então, assim, eu acho que Só de serviço que a gente assina, nossa senhora. Eu acho que a gente aumentou muito o nosso custo também. Então, e tem uma outra coisa também que a mão de obra repetitiva tem dois lados, né? Então, por exemplo, a mão de obra repetitiva, se é bem feita, ela é cara. E se a gente não tenta trazer algo que não seja só repetitivo para o nosso trabalho de mão de obra, a gente não consegue também emprego. Então, o bartender que hoje, por exemplo, né? Não, a Roberta não é bartender, eu ainda sou. Mas se eu não trouxer algo diferenciado, se eu não estivesse aqui nessa mesa, se eu não mexesse, não trabalhasse bem digitalmente, se eu não fizesse outros projetos que não fosse só fazer drink, eu ia estar no limbo com 40 anos, 42 anos. Né? Então, eu acho que tem isso também, né? Falta um pouco do... É a história de que hoje você não pode ser só... Eu estava lendo isso num livro agora que eu recomendo muito. Aliás, você deu uma dica. Recomendo para quem quiser. É uma coisa que eu quero, inclusive, falar no curso, né? Do Bartenders Sem Balcão. A gente vai falar dele aqui depois. Não dá para hoje você ficar na média. Não dá para você ser uma pessoa na média. Né? Se você quer realmente ter uma carreira, você tem que ser acima da média. A pessoa que fica só na média, que acha que vai fazer só o básico, arroz com feijão, e vai ter uma carreira, vai eternamente estar procurando emprego. Não tem como ser só na média. Assim como não tem como ficar só seguindo tendência. Se você está seguindo tendência, você está seguindo alguém que já começou a fazer um trabalho. Você tem que ser a tendência. Você está copiando ou refazendo o que uma pessoa fez. Então, o ideal é você entender de gente, entender de gosto, entender... como fazer isso ser tudo personalizado por você e só você consegue reproduzir. Então, mas para isso há um outro fator, né, Mariatti? Dentro disso, se você quiser não fugir da tendência, às vezes é difícil, porque quando você fala comercialmente, você precisa... não fugir. Trabalhar só em prol da tendência. Então, porque assim, aí vai muito além. Eu acho que vai de um autoconhecimento. Assim, quando você fala de personalizado, como é que eu vou personalizar algo que eu não sei para que eu estou personalizando, para quem que eu estou personalizando? Sim, por isso você tem que conhecer quem você trabalha. Aí, então, assim, para quem que eu estou personalizando, e como também, e também o autoconhecimento. Porque para mim fugir da tendência, eu preciso buscar algo que está dentro de mim. Em que eu sou bom?
Em que eu sou ruim? Total. Tem que ter autoconhecimento, então, assim, né? aí é busca do autoconhecimento. Buscar naquilo que eu sou bom, naquilo que eu posso ser, porque aí eu não preciso ficar correndo atrás de tendência, porque eu vou em busca daquilo que é meu propósito. É isso. Né? É então, isso. assim, quando você... se a gente fica correndo atrás de tendência, é porque falta algo que eu não encontrei em mim. Porque, na verdade, todos nós temos potenciais e capacidades, assim, absurdas. Exatamente. Só que se a gente não vai de encontro a isso, a gente fica nisso. Procura aqui, procura ali, procura aqui. Vai ser mais uma paleteria mexicana. E o que acontece? Lógico que isso, quando a gente fala de autoconhecimento, não é um negócio fácil. Hoje eu estou falando isso até por causa da certa idade, depois de pancadas que você leva na vida, e você começa, então, a começar a prestar atenção em algumas outras coisas, ou se perceber, né? Primeiro, que autoconhecimento é algo que é dolorido, né? Todo autoconhecimento, toda busca que te melhora, ela causa dor, ou a própria dor ela te leva a isso, né? Por que você acha que a gente chama de despertador? Você já parou para perguntar nisso? Não. Quando você acorda de manhã, você não põe lá para despertar em determinado horário? Porque a própria palavra está dizendo, desperta a dor, ou a dor te desperta. Então, muitas vezes, se eu não percebo a coisa por um jeito, há situações ou há crises que vai me levar, que vai me despertar. Tá? E isso não é só pessoal, não, é na empresa, se você tem o seu negócio, às vezes você passa crise, aí você começa a lamentar e reclamar, e você não tentar buscar o que é a crise, por que aconteceu aquela crise e o que ela está querendo te ensinar. Aí eu vou de encontro comigo. Quem eu sou? É uma pergunta, né? Então, assim, para mim, eu digo o seguinte, a gente no bar, até quando você me perguntou no dia lá, você falou assim, eu quero saber como você está, né? Profissionalmente a gente não tem muito esse costume. Sim. Você vê que a gente acaba caindo na coisa assim, super profissional e tal. Como é que você está? A gente já vai logo para trabalho, né? Mas você estava querendo saber de mim? Você foi perguntar pra você falou assim, não, então, eu tô com o tempo apertado. Eu falei assim, cara, não quero saber tempo, eu quero saber como que você tá. É legal. Você tá bem. Então, por quê? Porque assim, isso é legal, porque você vê, a gente faz tudo no automático. Né? Depois é trabalho? Então é trabalho. E muitas vezes a gente deixa. E no bar, nesse ambiente de bar, é muito pouco, né? Quando você tem a oportunidade de ser mais pessoal, porque não, é regra para seguir, você trabalha para a indústria, tem isso, tem lá, o compliance que tem que seguir. Se marcar, cara, você fica o tempo todo ali dentro do quadradinho. Sim. Né? Então isso é muito ruim, porque, e na verdade, não sei se você sabe, e aí eu não vou afirmar, mas praticamente na natureza, no universo, nada é quadrado, naturalmente falando. Se você olhar isso, geometria sagrada, basicamente isso não existe. É tudo freestyle. Cara. Então, assim, a gente é que faz as coisas quadradas, a gente que pensa quadrado e quer colocar as pessoas no nosso quadrado. Sim. Então, a gente tem que começar com essa coisa de pensar fora da caixinha, né? Mas tem que ir de encontro com quem você é, cara. Senão a gente fica muito bitolado, né? E eu falo isso, de repente todo mundo pensar assim, cara, não, mas eu também fiz tudo isso, né? Eu já fui bitolado, sabe? Para um dia você começa, cara, não dá mais para ser. Então, voltando à questão da tendência, é muito mais que simplesmente você fazer vários cursos, sabe? Porque é necessário. Porque você quer trabalhar, você tem que ter conhecimento, assim, absurdo. É uma coisa que eu lembro que chegou uma hora que meu pai me disse, né? Teve uma época da minha vida que eu fazia curso. Eu era a rainha do curso. Eu fiz 1 milhão de cursos. E ele virou para mim e falou, minha filha, chega. Não vai pôr em prática nunca? Chega. Pôr em prática. Tudo bem, você já fez muitos cursos, você é muito bem formada. Mas agora você precisa usar o que você aprendeu. Porque assim, você trabalha, ótimo, você faz 1 milhão de cursos, mas tem uma hora que você tem que pôr em prática. Sim. Não adianta você ter muito conhecimento e você não usá-lo. Então vai usar. Agora você tem que pôr a cara para bater. Vai dar certo ou não vai? Você só vai saber se você for para a vida. Então, agora você vai para a vida. Mas é verdade. É isso. Porque, assim, eu estudo alquimia, né? Sempre gostei e de uns tempos para cá comecei a levar mais a sério. E, inclusive, um dos professores, ele fala assim pra gente, né? Tudo que a gente aprende com ele força a gente que em 6 meses a gente tem que pôr em prática de alguma forma. Já viu qual é a chamada do programa, né? O próximo programa, O Alquimista. Inclusive tem muita coisa aí pra gente... ano que vem a gente tem muita coisa a trabalhar em cima disso. A gente não vou... Já tô aqui falando, já que falou, a gente quer... Calma, tem 1 hora pra você falar. A gente quer explorar um pouco essa ideia também. Eu sempre gostei, né? E sempre peguei muita vaga, né? O que estuda um alquimista? O alquimista, na verdade, se você hoje pegar... É o que é a ciência toda hoje, era a alquimia lá atrás.
Tá? A alquimia ela foi se dividindo. Hoje você tem filosofia, você tem todo tipo da ciência, seja medicinal, filosofia, tudo A ciência dividido. É meio que a explicação do que a alquimia... O que era alquimia? O que acontece? Quando você pensa holisticamente, o que era alquimia. A alquimia, quando olhava para você, para o ser humano, ela olhava de forma holística. Né? Você como um todo. Uhum. Então, por exemplo, se você quisesse estudar medicina, sei lá, antes da Idade Média, até a Idade Média, você teria que estudar tudo do ser humano. Você teria que estudar tudo, até astrologia, tudo, você tinha que passar por isso. Porque quando você ia atender uma pessoa, você tinha que ter um conhecimento amplo para falar com a pessoa como indivíduo. O que acontece quando vem aí no período do iluminismo? Não separou o espiritual, né? Então. Aí separou-se tudo. Hoje você precisa de um médico, você vai lá, você está com um problema, você acho que é no do coração, você tem que procurar um médico do coração. Aí o médico do coração, não, acho que não tem nada a ver com o coração. Aí você vai para o estômago, aí você passa o tempo todo, você morre e não encontrou solução. Eles te compartilham. Compartimentam. Divide, fragmenta tudo. Que então, eles nunca conseguem, na verdade, entender o seu problema de verdade. Exato, porque daí também tem um interesse. Se você pegar na história, o conhecimento que a gente tinha antes de leitura, lá, poucas pessoas tinham conhecimento de leitura, eram sacerdotes, ou poucos, ou que tinham muito dinheiro, a nobreza. Então o conhecimento ficava restrito a isso. Depois vem Gutenberg com a imprensa, e aí ele começa então a espalhar o que é escrito para todo mundo. Aí o que acontece? A população começa o quê? Querer buscar muita gente, conhecimento, e aí tem quem domina, aí religiões e tudo mais, né? E fala assim, não, o conhecimento não pode estar na mão de todo mundo, porque como é que eu vou controlar? Isso até hoje, né? Então, aí a gente fragmenta. Por que a alquimia ela foi perseguida depois, muita gente... e aí eles tiveram que trabalhar com símbolos, porque era perseguido, porque tinha interesses. Então, você não ia para a forca, ou ia para a fogueira. Porque era uma visão muito mais ampla, né? Então, por que muitos é a base de códigos, para você entender? Porque é aí que entra, por exemplo, quando eles começaram a falar que a transformação do chumbo em ouro, né? Era uma forma de se livrar da fogueira mesmo. Porque é simbólico, não está falando disso. Não. Aí a igreja, ou vários outros, inclusive alguns reis, sequestravam alguns alquimistas para tentar sacar dele as informações de como é que se transformava chumbo em ouro. E, na verdade, alguns entraram nessa, né? Alguns entraram nesse quesito de que era um interesse material. Mas a alquimia ela vai tratar da questão física, sim, matéria, vai tratar da questão espiritual, mental e espiritual. Então, ela é completa, por isso que é holística, né? Hoje, claro, você encontra muita coisa na internet, né? Assim, que não é profundo. É tudo muito ali, é repetitivo, copiar, colou, e ninguém sabe o que está falando, né? Então, é isso que me incomodava muito. Quando eu falei assim, cara, eu só encontro as mesmas informações, sabe? Não faz... Eu quero algo mais profundo, né? Então, essa busca então, a busca da pedra filosofal. É a busca de algo mais. O transformar chumbo em ouro é quando você entra dentro de você e transforma os seus valores, que são mundanos no sentido que... né? Então, você vai transformar ele em valores eternos, em valores... em relação ao outro, em relação ao próximo. Isso é transformar. E é uma eterna busca, né? É uma eterna busca. É uma eterna mudança, né? É por isso que assim, a busca do elixir, o elixir da longevidade, aquilo que é permanente, entendeu? Ou ético, porque a ética de verdade, ela acaba em qualquer lugar, entendeu? Não é moda. Então, assim, essa é a diferença, essa é a verdadeira filosofia. Por isso que ela abrange o todo. Porque essa é busca para aquilo que é de valor. O transformar chumbo em ouro, está falando de valores interiores, né? Não é o material. Não, claro que espiritual. Envolve, porque é tudo, né? Não tem como, a gente não há separação. Quando você... O problema, e aí teria que entrar em teosofia, por exemplo, de Helena Blavatsky, quando ela fala que a heresia da separação, né? É quando eu entendo que eu sou separado do todo. E nada é separado do todo. Quando se separa o trabalho da família, sabe? O trabalho do espiritual. Não, só que a gente faz isso. Porque a gente é dual, nós somos duais, né? Tudo nosso é preto, branco, é bom e ruim, e é tudo dual, né? Para nós. Né? Sim. Então, é aí que está. A gente chegar num ponto de que nada é separado. Nós somos um só, nós somos completo. Por isso que eu e você somos um, entendeu? Só que a gente, então, aí a gente nasce, tem crenças, a gente aprende, a sociedade molda a gente se permite, e assim vai. Né? E aí depois tem que fazer todo o processo de volta. Quer voltar para a infância de novo, no sentido que é puro.
Tá? Essa é uma alquimia moderna, de você voltar para dentro de você de novo. Né? E aí você vai encontrar vários símbolos, né? Várias religiões. No fundo, a maioria das religiões, elas dizem as mesmas coisas com palavras diferentes. Né? Quando você vai, assim, não tem nada. Aí, porque aí tem um interesse, né? Muitos interesses, mas no fundo, a base, ela é a mesma. Todo mundo quer a busca do seu Dharma, né? Tem lá o seu Dharma, aquilo que é de fato importante, né? Mas aí, os interesses, a gente vai... Assim como nós temos interesses no dia a dia. Sim. Então, por isso que aí, voltando, é um acordar. Isso cada um tem seu tempo, cada um tem um processo, né? Mas precisa... Eu sinto assim, eu tenho comentado lá na Bartender Store, que desde a pandemia eu tomei uma decisão. Falei assim, no meio da pandemia, quando vi a pandemia, eu falei assim, cara, eu quero ser uma pessoa diferente. Porque eu já vinha nessa busca, e aí aconteceu tudo errado, né? Assim, eu ir para Foz do Iguaçu, abrimos o bar, e veio pandemia. Então, assim, parecia uma sucessão de coisas. Eu falei, cara, não é possível, cara, alguma coisa está dizendo para mim aí. Embora eu não sei o que seja, mas tem alguma coisa, não é possível. Né? E aí eu lembro, assim, no dia 20 de março, quando veio que não de fechar tudo, eu lembro que o gerente do Capitão me ligou, mas eu falei, cara, eu não sei o que vai acontecer, só sei de uma coisa, se eu ficar vivo nisso... Capitão, o bar que você abriu lá? Não, o Capitão é um grupo que me levou para lá. Ah, tá. Na época, né, veio, aí, vamos acabar tudo, vamos, né... E eu falei assim, cara, eu só sei de uma coisa, eu não sei como nem como fazer, mas eu quero ser uma pessoa melhor. E eu sempre parei de fumar, na Bartender Store, e eu falei assim, os meus cursos também têm que ser diferentes daqui para frente. Então, sempre na medida que eu posso, claro, como o pessoal vai lá, porque quer aprender, lógico, para trabalho. Mas eu tento, na medida do possível, sempre colocar alguma coisa a mais para a vida dele. Tá? Por exemplo, quando eu falo de destilação, se você olhar para como se destila, você está buscando o quê? Da essência da matéria, ou a quinta essência. Quando você põe no alambique, você está fazendo a separação. Você está em busca daquilo. Por que a vodka, você tem lá a classificação da vodka para aquilo que é mais puro, né? Sim. Né? Você não separa coração Uhum. Cara, é tudo em três, você reparou nisso? São quatro elementos da natureza, né? E a gente está sempre trabalhando isso aí. Que é classificado como mercúrio, sal e sulfur. Então está tudo ali. Então, a gente está no dia a dia, a gente está todo dia fazendo isso e não se percebe. E aí eu falo para ele assim, gente, olha aqui, eu vou falar de fermentação para vocês. Mas olha a fermentação de um outro lado. A fermentação é transformação. Total. Então, assim, começa a olhar com essa percepção que aquilo que você tem na mão, que você está fazendo, que é físico, você precisa do dinheiro disso, é seu trabalho, né? É uma questão de trabalho, é negócio. Mas a gente começar a ter existe algo além daquilo. O que isso está querendo dizer para mim, além do pão do dia a dia, vamos dizer assim? É muito mais. Né? Então, se você fizer um paralelo com fermentação, vamos falar de vinho, porque o vinho, de uma certa forma, é mais comum as pessoas entenderem a fermentação. Não é que é mais comum, mas acho que é mais... Se você, por exemplo, pegar um cacho de uva bonitão, todo lá verde, ele está verde. E você vai colher ele está todo bonitão. Está lá, inteirão. Dá vida para uma uva. Pensa numa uva, num cacho de uva, uma videira pensando. Imagina isso. Ele está lá bonitão, orgulhoso, né? Tá com seus... Tudo jovem, né? Que é o que a gente é. Né? A gente acha que a gente pode tudo. Você tem uns 18 anos, né? A mãe fala pra gente, o pai fala pra gente, não, eu vou mudar, eu vou acontecer, eu vou fazer. Né? Nem todos, mas eu estou falando aí, claro, resume-se a mim, porque era o meu jeito de ser. Então, se alguém se encaixar, tudo bem, pode ser que... E tem muitas pessoas que conseguem ter uma percepção muito mais cedo, né? Uhum. E não age assim. Mas eu era assim, então... E sei que muitas pessoas, às vezes, acabam agindo também assim. Então, você imagina o orgulho. A gente vai lá, não, eu sou diferente. Que meu pai, que nada, não sei o quê. Eu vou fazer diferente, né? Eu vou mudar o mundo, né? Né? E, cara, a gente é novo. Você não sabe o que vai vir para frente, mas tá. Então, assim, eu fazendo esse paralelo... num cacho de uva, tudo bonitão, tudo orgulhosão, né? Eu sou o cara, né? E aí, ele vai ali, pô, né? Daqui a pouco vem alguém e poda, corta ali as folhas. Ele fala, pô, o que está acontecendo? Aí ele começa a ficar maduro, ele fala, pô, né, cara, então agora acho que é hora de eu reinar. Aí daqui a pouco ele é cortado. O cacho dele é cortado. Aí ele vai para onde?
ele vai lá para a prensa, ele vai ser antigamente. Aí usando a coisa mais realística, né? Ele é pisado, Macetado. macerado pelas situações da vida. Aí ele começa a encontrar gente que vai ter mais força que ele, pisa em cima dele. Aí ele começa a entrar em desespero. Aprende ele fala com assim, isso e então, se transforma. Aí ele fala assim, pô, imagina, caramba, né? Eu que achava que eu... Cara, agora assim, na hora que eu tô madurinho, cheio de doce, cheio de coisa, aí, cara, acabou tudo. Ele começa a não ter identidade. Quem sou eu? Ele é prensado e tudo. Aí leva para o processo de fermentação. Aí ele não é nem a uva que ele era, não é nem o vinho. Quem ele é? Ele, pronto. Qual que é o cheiro que ele tem, qual que é o aroma? Durante um tempo ele é só um suco esquisito, né? Então, aí ele, de repente, ele é filtrado, separa de novo, ele vai lá para um barril, coloca ele no escuro, sem luz, sem nada, sozinho, isolado. Quem ele é? Fica tempos lá. Até que ele volta para uma garrafa. Aí alguém que entende dele vai lá e abre ele no puta de um restaurante, no puta bar. Aí então ele morreu. Houve um processo de transformação. Aí daqui a pouco ele está alegrando muita gente, só pelo fato daquilo que ele é. Então, assim, é coisa do dia a dia. A destilação, quando você vai lá e explica, beleza, você quer explicar, fazer toda essa... Dentro de um processo de destilação, é a mesma coisa, o fogo é transmutador. O fogo ele tem essa função de transmutar. Né? Transmutar metais aí, né? Você leva por quê? Não é o calor que você põe lá no alambique para subir, para evaporar? Por isso que chama espírito, porque sobe, evapora, você separa. Né? E é pelo fogo. O fogo tem essa função. Quando você assa um pão, né, vai o quê? Vai no fogo, vai no calor. Então, hoje o que eu tento, assim, ao mesmo tempo que eu tento aprender, eu falo, cara, não dá mais para ser. Claro que cada um vai cometer seus erros, né? Mas na medida que eu posso contribuir com os alunos, eu sempre falo assim, cara, eu não quero que você seja só bartender. Eu não quero, por exemplo, assim, lógico, vai ter muito que eu vou falar, assim como eu ouvia e também não prestava atenção, né? Lá atrás, muitos vão ter que cometer seus próprios... vão se encontrar, vão ter que viver sua própria experiência, né? Aliás, experiência, não sei se você sabe, mas experiência e sabor é a mesma coisa, né? A origem da palavra é a mesma. Não, conta aí. Não. A origem da palavra saber, experiência, saber, e sabor é a mesma coisa. Vem do latim. Então, se eu disser para você aqui, por exemplo, vamos imaginar que tem algo aqui, não tem o rótulo, eu digo para você, você conhece isso aqui? Aí Não, você vai falar não tem assim, nada, não. Não tem. Aí eu falo para você assim, não, mas isso aqui é um licor. Ah, legal. Então você já sabe que pelo menos é um licor. Porque eu já tenho uma experiência, pelo menos, do que é um licor, e aí eu vou ter essa Então, percepção. você só vai saber se você tomar e... Só vou ter a certeza se eu provar, sim. E provar. Então, ou seja, sabor, experiência, vem a mesma origem da palavra. De saber. Tá? Então, assim, experiência, você só vai saber se você passou, cara. Não tem como. Então, às vezes, o falar, a pessoa tem que falar, opa, né? E ela vai ter que viver. Então, mas eu, sim, um dos objetivos que eu tenho como propósito é isso, cara, né? Naquilo que eu tenho de experiência, né, de bar mesmo, claro. Aí por isso que eu falo, a alquimia, ela cuida do todo. Né? Agora, eu tô com uma dúvida, porque até onde eu sei, você só foi garçom. Eu falei assim, ó, eu vou deixar, agora a gente volta lá pra trás. Você, eu não conheço. A gente volta lá pra trás, porque eu vou ter que pedir pra você parou voltar. no garçom e evoluiu. E foi pra alquimista, evoluiu pulou. pro Moisés Coelho aqui. Então, então, na verdade, o bar, ele foi assim... Eu passei por essa experiência lá nessa casa alemã, fiquei um tempo, foi muito bom. E depois ia abrir um bar, aí assim, mais voltado para... Era de jazz e blues. Lá mesmo. Também no ABC. Só que aí a gente já está falando dos anos 90 já, né? Então já estava tendo já muita coisa, né? Já tinha melhorado bastante a região do ABC, né? Então, a gente pulou, né? Da parte do garçom, a gente foi pro alquimista. Eu também não sei, você vê que fluiu, né? Moisés Seixas Coelho. Peraí, como é que é o negócio? Como é que foi essa passagem do garçom pro bar? Então, na verdade, eu fiquei nessa casa alemã durante um bom tempo. Oi. Esse detalhe. Fala mais pertinho no microfone aí. Tudo bem que eu falo alto, né? Mas...
Pode ir, pode ir. Então, na verdade, assim, eu fiquei um bom período nessa casa de comida típica alemã, que foi muito bom, né? Aprendi bastante também. E depois eu ia inaugurar, naquele período, essa casa mais voltada para música, shows, né? E aí eu fui convidado para trabalhar como garçom nessa casa. Só que lá já tinha um bar, né? Quando a gente fez a inauguração, tinha um bar. Tinha lá já um bartender que fazia os drinks e tal, né? E eu falei, pô, né? Legal. Já não tinha muito contato com essa parte, né? E aí eu comecei assim, que legal, né? Só que ele não dava informação nenhuma. Aí eu, tudo curioso, né? Porque o máximo que a gente fazia era batidinha, né? Não saía disso, assim. Nesse período todo, mesmo em buffets, era batidinha mesmo, né? Não tinha nem noção que existia. A batidinha de coco da vovó, né? Era o comum, assim... Não tinha mesmo nos restaurantes, ou era vinho, né? Que era o mais comum. E mesmo assim, vinhos também não era como é hoje, nessa casa alemã era a época dos vinhos alemães, né? Os Liebfraumilch da vida. E, assim, não era lá hoje, para gente que passou e entende um pouco mais de vinhos, né? Não era lá uma qualidade assim. Mas enfim, deixa para lá, né? Um período. Ops. Mas se vendia muito, né? Mas a gente não tinha muito contato, né? Embora naquela época também eu já tinha... A Playboy lançava um encarte, eu não lembro de que período, se era de 3 em 3 meses, chamava Playboy Bar. O máximo, e eu só comprava Playboy por causa disso, tá, gente? Quero deixar claro. Sei, né? Não tinha nenhum sim. interesse na Playboy, a não ser ver a carta o encarte de bar, tá? Então ali a gente via, né? Mas assim, cara, na prática não tinha muito assim. Mesmo quando a gente tentava fazer... Eu lembro, assim, em festinhas a gente tentava fazer, eu mesmo. Tá amarrado e ungido. A gente não tinha acesso a tanta bebida, né? Via lá aqueles nomes, né? Eu lembro o Curaçao, a gente falava, o que era isso? Né? Eu lembro disso porque, até para ler, né, a pronúncia na época, né? Também até o começo dos anos 90, a importação e exportação era mais difícil, não tinha. né? Tinha assim, eu lembro, já depois trabalhando em bar, marcas eram pouquíssimas, que eu me lembro nesse período já no bar. Posso falar marca? Pode falar marca? Pode, não tem problema. Então, assim, Chivas já tinha, mas assim, de uísque. Era Passport, Bells... O Date. Aliás, você tem uma memória afetiva com o Date, sim. Eu ganhei uma moto zerinha do maior vendedor de Como que foi essa parada aí? Então, na época pertencia a Rio Bly, isso já estava no Ocean Drive, já. O Ocean Drive já era uma... Nossa, aí já um outro já tinha subido. Voltando um pouco, senão fica muito... Tá bom. Senão ele vai pular de novo, eu vou saber como ele chegou lá. Então, aí nesse bar, chamava Windows Bar, inclusive sou amigo do dono até hoje, gente boa demais. Existe o bar ainda? Não, nossa, já nem virou prédio, virou condomínio lá, né? Derrubaram tudo hoje. Mas esse bar, ele foi muito famoso, ele chamava Janelão nos anos 70. Ele fazia... Eu não conheci na época do Janelão. Mas... São Bernardo. Aí ele ficou chique e virou Windows Bar. Depois ele foi vendido para... Né, mas os mais antigos... era tipo discoteca. Eu não... Assim, eu sei da história, mas que era, assim, ficou famoso na época dos anos 70, 68, 70 ali. Eu nasci em 68, pra você ter ideia. Então, mas assim, a história desse bar era bem legal. Aí depois acho que fechou, ficou um tempo fechado. Aí esse pessoal que trabalhava com informática resolveram comprar, reformou tudo e mudou o nome, quer dizer, mudou, só traduz, né? Chamou de Windows Bar, de Janelão para Windows Bar. E aí mudou todo o conceito, eles fizeram assim, era muito legal. Você entrava dentro do bar como se você estivesse entrando numa praça. Era quando tipo, você entrou, você está entrando numa praça. As ruas era tudo de paralelepípedo, com poste pequeno. Era muito show. O teto era ovalado assim, né? Ovalado, né? E tinha lua, aí acendiam as luzes, parecia o céu. Era muito legal. E aí você ficou espionando o bartender? Não, na verdade foi assim. E eu achava legal, porque nesse período eu já nem estava tentando mais ser garçom. Porque nesse período eu já estava querendo fazer outras coisas, mas o garçom ganhava dinheiro, né? Aí você tava com 20. 20 e poucos anos. 20, né? Mas ainda assim, o que atraía muito era isso aqui para sair. Eu tinha até tentado sair. Porque eu queria uma vida mais, né? Um trabalho final de semana, voltar. Só que, tudo que você procurava, não tinha como. O salário não dava, cara. Era aquele, ganhava muito bem.
Não tinha como você trabalhar. Aí que tá, volto de novo. Você não tem uma formação, né? Não dá, você não vai ganhar dinheiro. Então eu falei, não, vamos trabalhar. E era aquilo ali. E aí acabei voltando, né? Ficando no bar. Só que eu ficava de olho, né? Perguntava pra ele era aquele das bartenders bem conservadores, ele não passava informação. Falava pra caramba, que sabia isso, que tinha isso. Eu só caí um dia, eu peguei, ele tinha um livro da Ed Ouro, não sei se você lembra, conhece ele, não sei se existe Ed Ouro. Sim, ele existe ainda? Eles fazem cruzadinha ainda, né? Mas eles tinham os livros de coquetéis, de receitas, né? E ele usava muito aquele livro lá, aí ele não deixava nem eu pegar o livro, né? Mas eu fiquei, esse negócio eu vou procurar. E na época era muito mais difícil, né? Hoje você tem internet, você digita lá, né? E aí, era na banca. Era na banca, você tinha que ir... Sebo. Livraria. Aí eu comecei a ir atrás e achei o curso da BB. Né? Aí eu falei, pô, eu vou fazer esse curso. Na época era o Derivan, o Derivan estava entrando, estava saindo, não lembro agora. Aquele moço que teve aqui, acho que ele estava saindo, eu não lembro o nome dele. Evanir? Acho que é Evanir. Eu acho que estava nesse período aí. Aí eu fui e fiz o primeiro curso, e era difícil, porque era aqui, era em Pinheiros, né? Aí eu tinha que, era todo dia o curso, tinha que sair de São Bernardo, vir pra cá, era cansativo. Nossa. Mas eu vinha, e eu não era, porque eu achava legal, e não falei pra ele. Porque ele não queria ensinar nada. E aí eu vinha todo dia. Aí só o dono sabia. Um dos donos sabia. E... Que era o seu amigo. Na verdade foi virando amizade, porque eu conversava assim, a esposa dele era bailarina, ela fazia balé, era professora de balé. E tinha uma questão mais cultural também, né? Eu sempre gostei muito, muito gostei de ler, eu sempre fui muito... quando eu era criança, eu sonhava que eu queria ser barbudo quando eu ficasse velho. Barbudo? Era só porque realização. Era arquétipo, porque eu achava, na minha infância, assim, que eu adorava ir na biblioteca ler, entender Freud. Eu achava assim, cara, eu não entendia nada, mas eu falava assim, cara, porque passava uma imagem de sabedoria, né? E Freud é barbudo. Então, era Freud, um monte de coisa, filosofia, eu gostava de... Eu não entendia nada. Freud, sabedoria, barbudo. Eu lembro uma vez que depois eu confundia Sócrates. Eu já ficava assim, Sócrates, mas eu jogava futebol. Eu jogava criança assim, cara. Nossa, como é que ele conseguiu chegar até os nossos tempos, né? Esse cara é pica, véio. Joga bola, o cara é filósofo. Sócrates, eu falava, cara, como assim, cara? Puta merda. Como é que ele conseguiu passar tantos anos? Pra você ver como é que... E virou médico depois. Uou. Caraca! Juro pra vocês, cara. E eu ficava essa confusão, tipo, cara, quem... Aí depois você vai, não, cara, tem que descobrir que Sócrates foi um filósofo antigo, enfim. Mas no começo eu ficava assim, né? Porque você vê como a gente não tem... Era difícil a informação. Hoje você quer saber quem foi Sócrates, sabe? Você vai lá no Google, digita quem foi Sócrates, o filósofo, ou que diferença. Então, desambiguação, né? Sócrates, jogador de futebol, Sócrates... Mas na época ficava assim, né, cara? Filósofo. Pô, né? Mas eu tinha essa imagem arquétipa na minha cabeça de que o ser barbudão era ser sábio, né? Mas enfim, né? Eu já perdi até o assunto que eu tava falando já agora. Aí você tava fazendo o curso da BB. Fazendo o curso da BB. Então, fui fazer o curso na BB. Agora entendi por que eu falei isso. Porque, então, a esposa dele, a gente acabava conversando coisas filosóficas. Achei que ele ia falar que a esposa dele era barbuda. Melhor não. Ó, respeito, Rafael Maniati. Não sei, ele ligou a barba pra esposa. Não é por causa do assunto. Era bailarina de circo, a mulher armada. Não é, porque tinha questões assim, mais assim, a gente conversava muito, né? Então, por isso que eu liguei, né? Fui fazer o curso, comecei a fazer o curso, aí eu fiz o primeiro curso, acho que era um mês e pouco, uns 40 dias, eu não lembro assim, era bem longo o curso. Aí eu comecei a gostar. Né? Aí na época do Dorivan tava com o Ficus Bar, se eu não me engano, era com o Ficus Bar. É isso mesmo, tava com o Ficus Bar. E aí a gente começou. Quem foi seu professor na BB? O primeiro foi o Dorivan. Depois, aí veio depois. É que na época tinha muita gente, né? O que passava assim, não ficava concentrado na BB, passava várias pessoas, né? Que davam uma aula, tipo de uma aula. Fazia uma aula. Era muita gente, né? Eu não lembro o nome de todo mundo, assim. Eu lembro do Dorivan, porque acabei assim, já era marcante na época, né? É legal pelo networking, né? Era assim. Aí eu sempre tive curiosidade. Ele tinha cabelo na época, porque eu já conhecia. Eu tiro o sarro dele que eu falo assim, Dorivan, conheci você quando você tinha cabelo. Na verdade, não sei se é verdade. Né? Eu tinha todos os livros dele antigos, tem uns livros antigos dele. Mas você sabe que eu não lembro agora? Não tinha só dos lados. Era só dos lados. Eu postei um dia uma foto dele ganhando um campeonato de alguma coisa, de coquetelaria, ele tá com o troféu na mão, só deu o cabelinho preto do lado aqui assim, ó.
Ele sempre foi careca, então. Eu acho que sim. Eu acho que sim, era sempre careca. Eu brincava com ele, né? Mas ele acho que era sempre careca mesmo. E aí fiz o primeiro, aí me interessei, né? Aí eu comecei a ficar mais atrás. Aí acho que assim, a coisa da Playboy, acho que começou muito mais aí nesse período. Aí você começa atrás, sabe? Na época era muito mais difícil. Eu lembro que eu fiz a assinatura de uma revista que hoje você lê em PDF de graça, que era o International. Não é International. Como é que é o nome do site? Drinks International. Tem um site. Sim, assim. Drinks International. Então, tinha uma revista naquela época. Eu fiz a assinatura daquela revista, demorava 3 meses. Saía lá, depois de 3 meses que o pessoal leu lá, eu chegava aqui. E assim, eu comecei a me interessar. E quando é que te deram a chance no Windows? Então, essa história a gente vai... E aí depois eu encontrei num sebo a Larousse, em francês. E eu comprei a Larousse. E eu não falava francês, eu fui estudar francês para poder entender o livro. Porque eu tinha... Então, era uma curiosidade. Très chique. Aí eu conheci o Pedrinho português, que o Pedrinho, ele falava francês, e eu ficava enchendo o saco dele. Falei, Pedrinho, o que é aquilo lá? Teve um dia e falou, pô, meu, para de me encher o saco, vai estudar francês. Eu falei, é mesmo, né? Hoje a gente tem WhatsApp, poderia mandar. Não, quando eu encontrava ele, eu ficava lá, tipo, sabe, eu escrevia, cara, às vezes no livro. E deixava um papelzinho quando eu no encontrava bolso. o Pedrinho, aí eu ficava perturbando ele. Aí um dia ele falou pra mim assim, pô, vai estudar, cara. Eu falei, mesmo, né? Aí eu fui estudar francês, então acabou, estudei 6 meses só, depois parei. Porque eu gostava muito, né? Aí, o que acontece? Nesse período eu continuava de garçom. Mas aí, lógico, dentro de mim ficava... Mas um dia eu fiquei conversando com o dono, ele chamou no escritório, né? A gente conversando, a gente trocava de ideia, assim. E ele levava uns amigos dele como cliente. Cara, ele pegou e falou assim um dia lá, no meio assim, o Moisés faz curso, né? Por que você não entra no bar e faz uns negócios pra nós? Aí eu falei, nossa, vou arrumar uma confusão. Mas aí, como eu tinha muita vontade, hoje eu não sei se eu fui muito inteligente, mas... Mas o cara que tava fazia drink? Não, aí eu fui descobrir que ele nunca tinha feito curso, ele só trabalhava, ele aprendeu. Aí assim, aí você começa atrás. Aí nesse período eu conheci um outro barman na época, que era do grupo... tinha um restaurante famoso em São Bernardo, cara. Tem hotel, tem motel também. E aí eu conheci esse cara, que era também um dos mais antigos. Faleceu já há um tempo, não vou lembrar nem o nome dele, cara. E aí ele começou a me contar umas coisas, aí os cursos que ele fazia, que esse outro não... Aí foi assim, você começa, né? Aí começam as fofocas profissionais, né? Aí você foi lá, entrou, fez um drink. Aí eu fiz um drink, né? E aí, o cara ficou louco, né? Tipo, né? Aí eu falei, mano, foi o dono que mandou, cara. Eu não pedi nada, né? Lembra qual que foi o primeiro drink? Cara, era gin com maracujá. Era um autoral, assim. Não, era do livro Drinks International, aquele bem antigo, sabe? Sim, não sei se é esse nome, acho que era isso. Sim. Um livro antigão, um dos primeiros aí que tem. E eu peguei de lá, não foi nada autoral, não. Fui lá, peguei e reproduziu. E reproduzi, né? Nossa, todo mundo gostou, né? Aí pronto, cara. Aí pediram mais, o chefe de bar ficava louco. Porque assim, cara, eu invadi o espaço dele, mas, cara, fala com o dono, cara. Eu não pedi pra isso aqui. Fala com o dono, mas eu sou melhor que você. Não, mas eu nem tinha muito isso. Eu até, era Miguelzinho o nome dele. Gente boa. Mas assim, o que aconteceu, cara? Ele, depois de um período, ele foi ficando muito, muito puto com essa situação, né? E o que ele fez, cara? Ele, num domingo, pra me prejudicar, e ele fazia muito prejudicar, muito, ele roubou umas vodkas. Não sei se foi proposital, eu sei que aconteceu isso. Só que a minha sorte, eu nem estava trabalhando nesse dia. Era um domingo fechava mais cedo, tinha shows, mas era mais piano, uma coisa assim. O gerente, que era um chileno, a namorada dele morava num apartamento, assim, praticamente em frente ao bar. Não, por cargas d'água, ele resolveu sair do bar e ir para casa da namorada. E, cara, você viu uma coisa assim muito... Ele abriu a janela, já o cara... Porque tinha as portas principais e tinha um portãozinho lateral, que é onde saíam os funcionários, né? E ele resolveu abrir a janela, não se sabe como, por quê. E ele viu o cara encaixando as duas vodkas. Porque acho que o cara pensou assim, o gerente não morava ali. O gerente nem sempre morava. Acho que na cabeça dele, tipo, tô fechando o bar, né? Pego as vodkas, culpo o outro. E eu sem saber de nada, e nem o próprio gerente. Falei, o que é aquilo, né, cara? Só que o gerente ele foi muito inteligente. O que ele fez? Na verdade, ele nem fez a contagem. Quando foi na terça-feira, porque na segunda não abria, ele falou, eu vou armar pra me entender o que é, né? Aí ele chegou, na terça-feira, ele falou para esse chefe de bar, né?
falou assim, olha, eu fiz a contagem aqui e percebi que tá faltando umas garrafas de vodka. Aí ele pegou e falou assim, também vocês deixam qualquer um entrar no bar aqui, garçom entra no bar, aí vai roubar mesmo. Aí ele mandou ele embora na hora. Aí quem que entrou pro bar? Vossa Senhoria. Então, mas você vê, cara, mas foi desse jeito, assim, não tive pretensão, por isso que, de novo, nunca tive pretensão, e a coisa foi acontecendo. E aí eu entrei no bar, mas isso me fez muito mal, no sentido de que eu nunca fui ajudante. Então, depois isso... Você já pegou... isso me prejudicou, porque eu me atrapalhava muito, e depois começou a vender muito drink. Porque, quer queira ou não é que eu era melhor, mas eu acabei me dedicando um pouco mais, né? Porque ele só ficava lá no livro, né? E eu vinha fazer curso, eu via não sei o quê, e eu acabei... E eu tinha uma vontade mais, não sei se ele já estava meio cansado, não sei, mas... E vendia, só que eu não sabia muito organizar, eu não tinha muito essa questão organizacional, né? Eu me perdia bastante, eu demorei bastante Eu só fui me organizar depois que eu já fui trabalhar no Ocean Drive, que já era uma estrutura maior, e que eles foram me buscar lá no Windows, e aí já tinha que eu tinha que liderar. E aí o que aconteceu? Eu sofria, porque os próprios ajudantes me corrigiam, porque eu era muito desorganizado, tipo, eu não conseguia ter... sabe? E aí, nossa, eu sofri, os ajudantes me perturbavam, né? E aí eu tive... Comia vivo, tava todo mundo... porque eu falava, pô, você é chefe e... Você não tinha o ritmo dos caras. Não tinha o ritmo. Então, assim, aí eu falei, não, tem que me organizar. E fui... Aí eu sofri muito, porque eu peguei a coisa muito logo de cara. Eu não tive para quem me espelhar, assim... trabalhando, né? Sim. Eu tive um curso, mas o curso é uma coisa, mas no dia a dia ali é diferente quando você tem um espelho, né? Você tem alguém para você se espelhar e falar, pô, né, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Não tinha, então eu fui... E eu tenho a impressão, não sei, me corrija se eu estiver errada, mas o seu mise en place tem que estar sempre bem organizado para você conseguir trabalhar rápido, né? Sim. Porque senão Tem você que não sabe onde estão as coisas e até você pegar o que você precisa... Na verdade, nadou, né? Na verdade, não é só a questão de velocidade, né? É conforto também, assim, até de estresse mesmo, em todos os aspectos. Porque quando você aprende a organizar, saber onde que estão as coisas, cada um no lugar, você está na memória, né? Então você não tem tanto estresse. Não. Né? Porque já é estressante. Né? Naturalmente, num bar muito movimentado, faz parte, né? Que o garçom quer atender o cliente bem, então, se atrasou, ele vai chegar, às vezes, né? Já vai falar um tom mais... Porque tem, por mais que você tenta lá educar a equipe, né? Não tem jeito. Na hora do vamos ver mesmo, no calor ali, sai palavras mais ríspidas, né? Isso faz parte, né? Na hora se dá, tem aquele estresse. Então, se você não se organizar e não tentar memorizar as coisas, você mesmo vai se perder. E a pior coisa é quando você mesmo está perdido. Porque você mesmo tem que se encontrar, não tem jeito. Então, aí o que acontece? Você tenta jogar pro outro, fica nervoso. Então, fica pior. Então, eu demorei um bom tempo para aprender a organizar. E aí hoje eu dou aula, né? Então eu falo, cara, eu tenho que organizar. Porque é diferente, né? Lá atrás, quando você tem o seu ajudante, que o seu ajudante te fala um monte na tua orelha, né? E beleza, mas agora não, agora tem mais, não posso. Então, assim, aí eu fui me adaptando, eu tenho que organizar, eu tenho que praticar. Aí é a importância de colocar em prática. Né? Não é só ali falar, não, é falar, mas eu tenho que ir. Né? Então foi nessa forma, nessa maneira que eu entrei no bar. Sabe, assim, sem muito, não vou dizer nenhuma intenção a princípio, né? Nem pretensão. Nem pretensão, e aconteceu, cara. Aí eu abracei. E parei mais também. Mas, pelo que eu entendi, você trabalhou no bar e depois você foi para a indústria também, né? Não, para a indústria já Mas foi bem depois. Quantos bares, quais bares aqui? Você veio para São Paulo trabalhar? Não, eu trabalhei em poucos bares. Na verdade, assim, eu trabalhei poucas... nunca tive rodei muito, não. Mas ficou bastante tempo. Fiquei bastante tempo. Assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei em bons lugares e se me perguntar hoje, até me fizeram essa pergunta no final de semana, eu falei, cara, eu não sei por que eu fui para a indústria. Calhou, tudo foi calhando, assim. Eu não corri atrás, de indústria. Cara, em 14 anos eu acho que eu trabalhei fixo em 4 lugares. Então, eu acho que é mais ou menos assim. Eu nunca aceitei assinar em minha carteira se eu não soubesse que eu ia ficar no lugar. Uhum. Então foi 1 milhão de extras, mas foram 4 lugares fixos. Esse eu também fiz muito, assim, muito evento, muita festa, né? Mas quando eu entrava, eu tentava ficar no lugar, né? Claro, com uma exceção ou outra.
Mas eu trabalhei em poucos lugares. Aí depois desse Windows, estavam para inaugurar o Ocean Drive em Santo André, que eram os mesmos donos da Toco, Overnight. Meu, isso aí os caras dominavam. Trouxeram o Queen pro Brasil em 81. E aí o promotor, um dos chefes do pessoal da equipe de promotores, ele frequentava lá, tomava meus drinks, ele falou, não, quero ser lá. Quero ser lá, porque já era uma casa assim de... Poxa, nossa, nem se comparava, né? Aí era outra realidade, né? Tanto que eu fiquei, cara, será que eu vou dar conta disso, né? Porque eu dei muito salto, assim, foi assim, né? De garçom, entrei no bar e daqui a pouco, né? Aí eu falei, cara, mas eu vou, que é uma coisa linda, assim, né? E ali pronto, no Paris o negócio tomou, assim, uma proporção boa, mas proporção ruim também. Por quê? Porque logo de cara eu dei um salto muito grande, né? Porque ali já tinha artista da Globo, já era assim, era shows, foi uma coisa muito... Poxa, eu nasci na roça, então assim, foi um negócio... Totalmente fora da sua realidade. Aí faltou preparo emocional, equilíbrio, de entender. Aí, assim, ao mesmo tempo foi legal, também eu me perdi, né? Rolou um deslumbre? Assim, no total, onde, né? Porque aí eu já usava Yves Saint Laurent, tinha que usar Pierre Cardin, tinha que usar, entendeu? Eu entrei numa vibe, porque, cara, tinha que... Só que eu ganhei muito dinheiro ali, cara. Eu lancei, quando a General Motors lançou o Vectra, eu tava fazendo a festa do lançamento. Então eu ganhava muito dinheiro. A Oracle, quando fazia os lançamentos de softwares, porque eu entrei num pessoal com um nível de relacionamento muito alto. Uma das promotoras fazia Shell, fazia Fórmula 1. Então, assim, entendeu? Foi muito... Só que isso foi bom, mas emocionalmente isso me detonou. Me detonou. Porque... Foi lá que rolou o lance com a OJ, não? Foi lá. Como que foi? Não, o dente foi o seguinte, aí eu trabalhava no Ocean Drive, mas tinha Twist, que era São Caetano, que bombava, sim. Que era o mesmo dono. Cheguei aí na Twist. Matinê. Matinê, nossa. Eu fiz muito não tinha idade pra matinê. Sim, eu fazia matinê na Ocean Drive, e lá na Twist a gente chegou a fazer matinê. Tinha uma outra, que era não sei o que, Country, ali em São Caetano, que era deles. Depois eles abriram a Labum, lá em Mogi, que o Roberto Carlos abriu, fez a abertura. Caraca. Cara, era Overnight, Toco, era Overnight, assim. Eu fui promotor da Overnight. Você foi promotor? Então, era o mesmo grupo. Da matinê também. Então eu trabalhei, era na época que eu trabalhava. Eles dominavam São Paulo, cara. São Paulo, ele dominava. Em 85, eu não sei se foi 85, 81, acho que o Queen veio pro Brasil. Não lembro com o número. 8182, Rock in Rio, né? Eles estavam por trás da organização. No Rock in Rio, não, foi antes. O Rock in Rio veio depois. Rock in Rio foi 85. 85, mas acho que eles vieram em 81 antes. E então, assim, você vê que o salto... isso aí, 81. O salto foi muito grande, cara. E aí, cara, pronto, o ego dominou total, né? E aí eu bebia muito. Isso é uma coisa assim que eu lembro que um período eu falava, cara, eu tinha vergonha de falar. Aí depois um tempo eu falei, não, eu não vou ter mais vergonha de falar isso, porque isso as pessoas precisam saber, porque eu bebia demais, cara. Que é um risco que eu acho que todo bartender corre, né? Não é só um risco, é um problema. É um problema que a gente... assim, eu fui muito agraciado por não ter pesado nunca no álcool, até porque... Eu acho que eu exagerei mesmo quando eu era moleque mesmo, lá dos 17 anos, não sabia... Quando você não trabalhava com isso, Não, né? quando não tinha noção, quando não tinha noção do limite. Mas eu não sei se alguma coisa que eu via ali enquanto eu trabalhava, gente que ficava muito louco, eu não vi nada disso, né, pra parar. Só que eu nunca tive essa coisa, cara. Eu acho que eu nunca gostei da sensação de ficar... E era tenso. Que bom, cara, que bom. E não é só álcool, né, Moisés? A gente sabe, né, que muito cara... no meu caso não foi só álcool. Pra aguentar a noite, não aguenta ação. Que você sabe então, que era uma coisa que o meu pai tinha muito medo, né? Quando a gente começou a namorar, o meu pai morria de medo, porque como ele era... o que ele faz? Ele é barman. Meu pai já olhou, tipo, né? Porque alcoolismo, assim, eu tive tio, meu bisavô era alcoólatra, então, assim, era um medo que meu pai tinha, porque ele falava, caramba, né? E aí, como é que vai ser? Meu pai sempre teve medo que eu bebesse, porque ele falava, pula uma geração, vai que pega você, vai que você... E eu falava, não, Rafa não bebe. Ele falou, como não bebe? Ele trabalha com isso, não bebe? Eu falava, não, nunca vi o Rafael alterado. E é engraçado, né, essa história de beber ou não beber. Eu vejo, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas eu trabalho, não coloco uma gota de álcool na boca nunca, nem quando eu vou fazer meus... Mas assim, eu sou totalmente contra falar assim, pô, bartender, você não pode beber. Não tem muito
como, né? O trabalho é insalubre, você tem que saber o que você tá fazendo, Sim. você tá mas servindo. não precisa beber, a gente né? sabe hoje... Agora, sabe. isso não precisa ser a sua Verdade, rotina, né? Então esse é um grande problema. Você vê, a carga horária, né? Aí você começa a beber às vezes porque tá cansado. Isso daí não funciona. Aí daqui a pouco você não consegue mais fazer aquela rotina porque você tem que beber uma coisa. Eu lembro assim nos períodos de auge, porque ganhava muito dinheiro, só que a gente trabalhava muito também. A gente fala assim, pô, ganhava muito pesado, bem. né? Mas trabalhava, eu fazia às vezes café da manhã, tinha eventos. No Ocean Drive tinha eventos assim, cara, que era absurdo, era muito. Às vezes tinha café da manhã, cara, eventos café da manhã, bancos. Eu lembro do Banco Safra, na época, não sei o que tinha lá. Era, café da manhã, era de negócio, a gente estava lá. Você trabalha café da manhã, almoço, jantar. Café chá da tarde, eu já cheguei a fazer chá da tarde de negócios. E tanto é que o Ocean Drive alugou uma mansão, era deles, praticamente do lado, porque tinha períodos que a gente não ia para casa. E era do lado, cara, Santo André e São Bernardo. Mas era tanto eventos que a gente... era casarão, tinha lá, médico tinha seu quarto, chefe de bar tinha seu quarto, chefe de cozinha tinha, porque era muito trabalho. Ganhava dinheiro? Ganhava. Mas, o chefe de cozinha dessa época, ele morreu dentro de uma prisão. Ele bebia demais. Foi na época, inclusive, eu ganhei a moto do date. Do date. Eu vou contar um negócio aqui que não é legal. Eu não aconselho ninguém a fazer, mas eu vou contar. Assim, pra vocês verem como que é importante a gente ter conhecimento de até que ponto leva. Esse chefe de cozinha, ele era muito bom, cara. Ele trabalhava muito rápido. Ele era bom demais. Só que ele bebia demais. Ele bebia demais. E o fato dele beber muito me ajudou a ganhar a moto. Você fala assim, o que tem a ver? Claro, ajudou um pouquinho. Tinha que era selinho. Porque não era sellout. Porque não, porque tinha atrás do bar... Ação de selinho. O cara bebia tudo e tinha que comprar mais. Por estoque. Não, então, mas parece... né? Mas assim, por isso que eu tô falando. Parece mínimo e tal, mas uma contribuição. O que acontecia? Como as pessoas, os chefes sabiam que ele bebia muito na cozinha, né? Então todo mundo segurava o máximo. Então não deixava nenhuma bebida na cozinha para ele flambar. E ele flambava muito. E aí o que acontece? Aí fizeram, como é que chama o negócio que abre? Como é que chama? Que a portinha que você... Tem um nome. Tinha uma boqueta. É boqueta, é isso. É igual de motelzinho eles fizeram, né? Atrás do bar, assim. Para não ficar todo mundo vendo a cozinha. Hoje se faz cozinha aberta, antes não tinha muito. E tinha uma boquetinha, assim, que virava, né? Pra gente sempre só passar a dose que ele pedisse pra não ficar garrafa lá, porque sabia que ele bebia, né? Mas não adiantava nada, cara. Ele bebia do mesmo jeito. Ele flambava e bebia depois. Então, só que aí o que acontece? Pedia dose dupla. Vou fazer 2. Não, ele flambava. Como é que a gente ia saber? Flambava a carne e bebia. Não, tô tomando aqui meu consomê de carne. E aí ele pedia, né? Conhaque pra flambar, 2 doses, né? Cara, uma pra flambar, outra pra ele. Mas não ia conhaque, cara. Era o date. Era o date. Aí ganhou a moto, cara. Entendeu? Quando eu falei pra vocês, não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Eu tô contando aqui que eu fiz, mas hoje foi, cara, enfim, não foi. E eu mandava, por isso que eu falei assim, que ele contribuiu, né? E eu mandava o date. Na hora mas foi consumido de alguma forma. Não, sim, foi consumido. Ou por ele ou pelo outra tarde, né? Então, mas de qualquer forma, tinha a Twist, e eu chegava pro pessoal do pessoal da Twist lá e falava, vende e junta a tampa, porque era tampinha. Você juntava as tampinhas, você trocava por cupom. Eu não lembro quantas tampinhas te dava direito a um cupom. Não lembro agora. E o que acontecia? Como eu tinha as outras casas, né? Toco, Overnight, né? E eu chegava nos caras do bar e falava assim, mano, porque quem participava era o Ocean Drive só. Aí pedia pra eles mandarem pra você. Porque naquela época tinha vitrine, as outras eram mais balada, né? Assim, não tinha drink, era só... mas eles não lembram por quê, que razão que as outras casas não participavam. E era da Rio Blind na época, né? E aí o que eu fazia? Eu falava pros caras, vende o date aí, vende o date. E vendia, né? Vendia, só não tinha muita opção. Na época, não só lá, na época vendia bastante, né? Vendia, porque assim, tinha muita automação de marketing também, na televisão, se fazia propaganda de o date, que era o uísque brasileiro, né? Que era feito em Sorocaba. Era legal. Porque assim, nessa época também a gente tem que colocar, durante muitos anos não existiam outras marcas. Não, então, que na época só tinha, assim, eu tô tentando lembrar, mas o que tinha... Eu não sei se JB veio depois, eu já tinha, só tô na dúvida. Você não tinha, por exemplo, um licor de uísque bom como Fireball, que tem um gostinho de canela gostoso. Não. Você não tinha nada disso, que você toma num shotzinho bem gelado e dá aquele sabor, entendeu? E bebidas importadas, assim mesmo, tinha alguns lugares
Pô, bem... Paz Mendonça, acho que nem existe Nem mais. existe Não existe mais. Então, olha, eu fui expulso do Paz Mendonça 3 vezes. Não, 2 vezes. Na terceira, o segurança me deixou. Porque eu era muito curioso. E eu lembro que assim... Ficava olhando o rótulo. Eu ficava olhando no rótulo, anotando no caderno. Aí eles me tocou uma vez. E eu saí de lá do ABC pra vir no Paz Mendonça, no Morumbi. Que era o único lugar que, assim, que eu conhecia que tinha bebidas importadas. E eu saía com um caderninho, eu chegava lá e ficava anotando. Aí o segurança me pra fora, ele falava que eu tava fazendo pesquisa pros concorrentes. Mas não tô, cara. Não, ele me pôs pra fora. Pôs pra fora 2 vezes. Aí na semana seguinte eu voltava, aí me pôs pra fora de novo. Aí na terceira vez eu fiquei invocado. Eu falei, mano, não tô. Né? Aí expliquei pra ele, eu falei, não, eu gosto, estudo, trabalho. Aí ele deixou. Mas assim, a curiosidade era tanta de ver que era bebida, porque a gente não tinha referência. Rum. Falava rum, tá. Na época eu nem lembro que esse rum tinha, acho que. Não lembro. Mas, gente, quais são as marcas de rum que tem? Hoje, se você quiser saber quais são as marcas de rum que tem no mundo, você vai lá e digita, ó, marca de rum na Venezuela, marca de rum, sei lá, você vai... Não, cara, você tinha que ir lá, anotar no rótulo, país que vem, que origem, volume alcoólico, se você quiser saber. E eles me expulsaram 2 vezes. Porque você ficava anotando as coisas. Ele falava que era de pesquisa de mercado, que era contratado. Era o concorrente. Então, assim, Chivas, eu lembro bem que a gente tinha Chivas lá, porque as Chivas era da Sigra, aqui no Brasil. Sigra. Era da Sigra. E eles patrocinavam o Ocean Drive. Inclusive, acho que eles patrocinaram o show do Roberto Carlos. A abertura, não o show do Roberto Carlos. A casa, né? Mas assim, eu não lembro de outras marcas assim, importadas. Eu só tô na dúvida do JB se já 80, tinha. De uísque, né? JB tinha, sim, porque eu lembro da propaganda. Eu lembro do lançamento do JB Jet. Passport, não tinha Bells, Druris. Não, tinha Dreyer, não é? Dreyer já era o... Não, conhaque. Não, mas tinha um outro que era nacional também, que eu não lembro agora se... não sei, tinha outro. Mas... Nesse período, eu acabei me perdendo aqui que eu ia falar, né? Você tava falando como você ganhou a moto. Drive. Então. Já mudava tudo das casas que pra o cara você. foi preso. Como que esse tipo de cozinho foi preso? Então, ele bebia muito. Então, é vício, né, cara? Ele ia beber. Aí eu não sei o que ele se envolveu com. Prostituição, alguém de cara, boate. é muito interessante a gente você falar isso, porque a gente vê cada dia mais uma molecada entrando no mercado de trabalho. Vou fazer faculdade de gastronomia, vou ser chefe, empolgada com programa de TV, empolgada com chefe de internet. E a realidade da cozinha e do bar não tá nem perto, né, cara? Amor, né? A realidade, assim, é um monte de gente ali lutando por um salário baixo, geralmente, muito baixo. Muito trabalho. Calor desgraçado, você se cortando, você se queimando, gente gritando. E fora o calor do dia a dia, tem o calor da cozinha, né, cara? E horas de trabalho. Você vai lá comer no chão, porque você não pode comer no mesmo horário de todo mundo. Você não tem conforto. É insalubre. Então você tá entrando aí nessa área achando que vai... Tem muito glamour. Vai ser galã. E aí que bebe, aí começam os vícios de beber. Bota a menina pra dentro do bar, né? Então, ou começa os vícios, uma pessoa já tem uma tendência... Falando, não. Quer dizer, não vou dizer que começa os vícios. Isso, continua aí, Moisés. Vai. Porque assim, cara, você trabalha, aí você toma uma porque você, né? Só que aí daqui a pouco, todo dia você tá tomando, todo dia. Chega uma hora, o seu corpo começa a pedir, porque, né? Aí vira o vício. Então, eu falo hoje, né, nas minhas aulas, eu falo isso. Gente, vocês às vezes chegaram aqui por um glamour, por um vídeo, por um filme, ou novela, sei lá, né? Mas a realidade é outra. Você trabalha a noite inteira no final de semana, sábado, chega lá, às vezes, dependendo do bar, 3 horas da manhã, você tem que limpar o bar, você tem que abastecer, você tá cansado, você é louco pra ir embora, você tem que fazer certo. A noite em pé. Então, não é um negócio fácil. Foi essa percepção que te fez segurar um tempo na indústria depois? Na indústria... Pra mim foi. Não sei te falar se... Não sei te falar, não sei. Primeira empresa que você trabalhou fora do bar foi qual? Assim, direta mesmo. Primeiro eu fiz Monan, quando o Monan chegou no Brasil, né, logo de cara. Eu fiz o treinamento pelo Olivier Monan, ele conheceu minha esposa. Foi 2000... eu lembro, sei lá, eu nem lembro quando foi. Eu sou muito péssimo pra data, cara. Mas já foi depois de 2000, já. Acho que sim, Monan, né?
Porque, eu não lembro exatamente. Eu sou muito ruim. Se você quiser falar de data, nem meu aniversário, se marcar, passa. Foi com o André Brasil e aí eu conheci o Olivier, Olivier Monan. Foi muito legal, cara. Assim, o Olivier Monan, a gente tem ele uma imagem, assim, a gente jantando, ele e minha esposa, com a esposa dele. Foi muito marcante, assim. A gente fez um treinamento porque ele gostou. Tinha um treinamento num hotel aqui que era um hotel francês, eu não vou lembrar. Eu sei que eu sou péssimo pra isso, né? Uma rede francesa, não é a cor, eu não lembro qual que é. Tem aqui embaixo. E ele voltou para os Estados Unidos, né? E ele pediu que eu fizesse treinamento. Então foi muito legal, assim, né? Ele não queria que ninguém fizesse treinamento, porque ele... Quanto tempo você ficou na Monan, mais ou menos? Eu fiquei assim... vamos tomar cuidado aqui, porque senão vai entrar... Já que você não quer polêmica, né? Não, vamos entrar. Eu fiquei assim... Se não te prejudicar, pode falar. Não, não tem problema, assim. Mas eu tomo muito cuidado, porque às vezes, assim, foi bom um determinado período, depois outros períodos não foi bom. Mas o fato de não ter sido bom para mim não significa que a marca é ruim, que a marca é o quê? Claro, eu tive alguns problemas, porque chegou uma hora, não dava. Né? Aí eu não vou nem entrar, porque... Toda relação se desgasta, não tem jeito. Sim. Mas assim, foi uma coisa que começou a ser muito meio antiética. O que acontece? Eu comecei, depois de fazer Monan, eu comecei a ficar com vontade de sabe, você consegue, eu quero ter algo a mais, né? Já queria ser dono, comecei a ter... Né? Foi onde começa a nascer... Lá você tava meio como embaixador, é isso? Na verdade, não, porque eu era funcionário ainda do grupo Liverpool, né? E eu fazia só treinamento, assim, não tava muito ainda essa coisa de embaixador, né? Não era oficializado. Não era oficializado. Era um extra. E não era só, eu não tinha exclusividade, era exatamente um extra, né? Só que o que acontece? Eu comecei a perceber que era possível colocar Monan nos bares do ABC. E todo mundo me conhecia no ABC, porque, todo mundo tem ali naqueles bares. Hoje não, mas na época todo mundo estudou comigo. Né? Porque eu fazia já no sindicato patronal, curso, no sindicato dos trabalhadores, dos empregados, né? Tudo ali eu fazia curso. Então todo mundo me conhecia, dono, eu fazia tudo ali no ABC. Tanto que a pessoa brincava, né? O Márcio Silva mesmo brincava, o rei do ABC, né? E então, assim, não tinha abrir um bar, ou era meu, ou alguém que trabalhou comigo, ou alguém que estudou comigo. Então eu falei, cara, dá pra ganhar dinheiro. Aí eu falei assim, eu vou comprar. Pegava os produtos e, sem nota fiscal. Eu não aconselho, não vou entrar mas assim, eu não tinha empresa. Aí eu fiz um acordo com eles, a gente fazia lá, ou às vezes fazia no meu nome mesmo, né? Pessoa física. E eu revendia, deixava nos bares. Só que eu coloquei, morou pra caralho, todos os bares, cara. E um dia, eu falei pra minha esposa, calcula aí esse negócio, né? Ela falou, dá pra você abrir uma distribuidora. Foi daí que começou a nascer a ideia de abrir a minha própria empresa, né? Mas aí, bem quando a gente estava começando a caminhar para isso, aí aconteceu um negócio muito desagradável, que é essa coisa eu sou assim, sabe? Se eu tenho um compromisso com você, eu te prometi a área aqui, cara, a área é tua. Então aí começou umas coisas, tipo, começou a vender, então eu vou lá e furo, passa. Sei. Né? E aí aconteceu... Tipo, você acelerou e depois aí quando eu tava aí entrou um outro distribuidor aqui de São Paulo, com potencial maior, e a própria empresa passou os contatos dos donos que eu atendi, entendeu? Aí chegou lá, só que a gente era muito amigo, cara. Eu sou amigo deles até hoje, do pessoal do grupo. Hoje não é mais grupo Liverpool, eu sou amigo deles até hoje. Isso é outra coisa que eu falo para as pessoas, cara. Você tenta o máximo. Do lugar que você trabalha de forma que você saia de cabeça erguida, que você saia, sabe? Não deu certo. Eu, até hoje, acho que eu sou amigo de quase todo mundo que eu trabalhei. Donos, sabe? Não vou dizer, o que depender de mim, eu procurei ser amigo. E tanto que eu voltei agora, minha esposa faleceu, um monte de dono de bar ficou sabendo, próprios os donos que era do grupo Liverpool, fui lá agora, todo mundo me recebe. E um desses donos falou assim, Moisés, olha só, a importadora está querendo por quê? Porque veio aqui um distribuidor, está me oferecendo mais barato. O dono do bar falando isso para mim. Aí eu fiquei puta, né, cara? Eu falei assim, como assim? A área é minha, tinha prometido, e eu não tenho, a pessoa sabia que eu não tinha estrutura para comprar. Né? Uma quantidade grande. Então assim, e outra, fazia os treinamentos, né? Mas, e da Monan você já foi para a Fabre? Ou teve... Então, foi da Fabre. Aí o David ficou sabendo da história, o David era o diretor da Fabre, e aí ele queria falar comigo, né? Só que na época eu estava dando aula lá no sindicato, era a semana inteira. Eu falei, cara, eu não consigo ir aí na empresa, né? Eu trabalhava ainda, né? À noite, né? Então, assim, fazia tarde. Aí ele falou, não tem problema, eu vou assistir tua aula. Cara, essa atitude o David me conquistou ali, cara. Porque ele saiu, ficou a tarde toda, da 1h da tarde até as 5, mais ou menos. Ele sentou e assistiu a minha aula, cara. O cara é diretor da empresa. Caraca.
E eu falei assim, cara, nunca tinha visto ele. Não dizer que tinha visto, eu já tinha visto, acho que num campeonato da BB, não lembro se era o brasileiro, não lembro agora. Que ele estava lá com ele, o Rabbit. O Rabbit na época trabalhava para a Fabre, né? E foi quando eu tive. Mas não tinha conversado com ele. E ele foi assistir minha aula. Eu lembro que eu estava falando de uísque na aula de uísque. E ele é apaixonado por uísque. Cara, ele ficou encantado. Aí ele falou, não, vamos conversar. Eu gostei da aula de uísque, vamos conversar, preciso. Aí eu não sei se o Rabbit estava para sair, eu não sei o que estava acontecendo lá. Eu ainda peguei e fiz um aconselhamento com a Fabre, mas o Rabbit estava lá. Eu não sei exatamente o que aconteceu. E... Bom, comecei a trabalhar. Ah, não, minto, não era nem fazer treinamento. Ah, sim, agora lembrei. Era para colocar os produtos da Fabre nos bares do ABC, no lugar da Moná. Agora que eu estou lembrando a coisa. O do Rabbit sair, depois que eu peguei, não teve nada a ver. É isso mesmo. Aí depois o Rabbit saiu e eu acabei assumindo. E eu troquei tudo, cara. Quanto tempo você ficou lá na Fábrica? Porque você... Na Fábrica eu fiquei quase 13 anos. Então, você foi me visitar, né? Não, na Fábrica. No bar. Não, fiquei 13 Aliás, eu sou muito puto. Você tava no PJ? Eu sou muito puto. Eu levei o presidente da Fábrica lá. Levou o presidente da Fábrica lá. Esse é Humberto Fábrica. Fiz um drink lá com produto que não tinha aqui, né? Era um negócio de mentira, não era? Não lembro. Era uma pasta. Uma pasta. Eu tô muito puto com a Fabre aqui no Brasil por não pararem de ter trazido aquele purê de pêssego. Puta que pariu, velho. O problema era o custo. Todos os melhores bartenders de São Paulo usavam. Eu lembro que eu vendia Bellini pra cacete. O Márcio Silva lá na Maisons Sombê usava mesmo. Vendia Bellini pra cacete, porque era bom demais aquele purê. A única acesso a pêssego branco que a gente teve até hoje. O problema naquela época, assim, hoje não sei como é que tá, né? Não tô mais lá, já faz tempo, então não sei. Mas o que acontece? Aqui não tinha um foco no bar. O vencimento era curto também, né? Também. E quem focava em bar depois era eu. Então tudo que aconteceu da Fábrica... Ainda hoje. Ainda hoje, que é legal, que hoje o diretor hoje que da Fábrica, né? O Vitor, uma vez ele me encontrou e falou assim, Moisés, cara, eu gostaria da gente ter se conhecido antes, porque todo lugar que eu vou no lugar o pessoal fala assim, eu conheço o Fábio por causa do Moisés. Então isso era muito legal, assim, no Brasil inteiro, cara. Acho que foi a primeira vez que eu conheci, sabia? Porque ele falava muito da Fábrica. Nossa, eu rodei gente, falar pra vocês assim, que só tem um lugar. Eu trabalhei muito com Fábrica. Eu não conheço Aracaju, eu não conheço Belém, por incrível que pareça, e acho que Rondônia. O resto, cara, eu já fui todo mundo conheceu o Fábrica por causa disso aí. Porque eu rodei. E aí não foi necessariamente só por causa da Fábrica. Porque o que acontece? Depois eu fui fazer Azuma Kirin. Eu rodei 3 anos e meio, rodou o Brasil inteiro com Azuma Kirin. É verdade. E aí eles me permitiam, nos drinks, a apresentação dos saquês, alguns drinks eu usava a Fábrica. E depois eu fui para Diageo também, fazer Nega Flor. Eu fui embaixador de Nega Flor. Lembro. E aí também eu usava. Aí quando eles quiseram aí vieram assim, tem que deixar a Fábrica para trabalhar só para Diageo. O que você sentiu aí, essa notícia desse ano que fechou a destilaria lá? Não, cara, eu não acompanhei mais. Inclusive, eu fiz até amizade com o Vicente Bastos, né? Com o irmão dele, né? Assim, eu achei que aquilo não virou uma tradição, né? Era uma tradição. Era legal ter a marca, era bem... Mas eu não sei os interesses que tem, né? Como é que, sinceramente, não... a gente fica triste porque... Cara, era legal, né? Ainda mais pra mim, né? Pra você ter ideia... Acho que foi a primeira marca de cachaça de qualidade que trabalhou mídia, trabalhou bonito, certinho, né? Em 2013, antes da Copa, foi um trabalho bem bacana. E eu sempre me entregava as coisas com muita paixão, né? E eu me entreguei, assim, na época, Nega Flor, assim, porque o pessoal do marketing pedia muito, assim, eles queriam encontrar um cara que fosse a cara da nega, né? Tanto que, eu não sei, agora faz tempo que eu não vou na Vila Madalena, eu não vou mais em bar, assim, como eu ia antes, né? Então... Não sei, mas eu não sei quem tá lá. Mas alguns bares da Vila Madalena, depois de eu já nem trabalhava mais pra... Eu passava, tinha gente que falava, o cara da nega aí. Porque era essa a ideia, né? Eles queriam que marcasse, né? Então, assim, eu não sei como é que tá. Mas, assim, eu me entregava muito. Se é pra fazer, vamos fazer bem feito. Tanto que quando eu comecei a fazer, era eu aqui e o outro menino lá no Rio. Eu fazia através de uma agência. Porque não deu tempo. Eu, nesse período... só voltando. Eu já tinha voltado da Grécia. Na verdade, o meu interesse por cachaça é porque eu passei vergonha na Grécia. Porque quando eu fui trabalhar na Grécia, eu tentava achar que todo mundo queria saber, como aqui, né, de uísque. Então, eu me dedicava muito a isso. Quando eu cheguei na Grécia, as pessoas vinham me perguntar de cachaça. E aí eu falei, cara, que vergonha. Porque eu sei que você tem uma história... Você plantou uma semente lá, né?
Você plantei a semente? Você plantou uma sementinha lá que você levou com o negócio do limão Tahiti. Ah, sim, cara. É verdade. Pô, isso foi muito legal. Então, essa história foi bacana, porque na verdade não tinha limão. Tinha, mas era muito pouco. Tinha só uma banquinha lá que o cara importava. Começa o começo. Você foi pra Grécia para... Eu fui dar treinamento, eu fui montei uma carta de bar lá, de treinamento. Você foi convidado, alguém te chamou. Na verdade, eles era um bar brasileiro, é isso? É um bar brasileiro, mas assim, era bem mais tropical, né? Então envolvia algum... Mas o foco era bastante coisa brasileira mesmo, né? Eu tenho amizade com eles, lá isso faz tempo já. Você vê que eu tenho amizade e eu mantenho, né? Com o Jimmy Kalfas, né? Que é o Dimitri. De vez em quando a gente se fala, que agora é pai também, então a gente, né? Mas... eu tinha Aliás, amizade. nunca mais vi aquelas azeitonas lá. Não tem mais. Inclusive, eles que quiseram... Lembra aquela azeitona que tinha amêndoa dentro, cara? Nossa, era muito boa. E o que acontece? Eles tinham, né, e tem ainda empresa, né? Só que eu acho que o pai do Jimmy, ele voltou para a Grécia, não sei se continua, não sei. Faz tempo que eu não falo com ele, mas acho que não. Mas o que acontece? Ele quis montar um bar lá, porque a ideia de se aposentar, mas o cara era muito workaholic, né? Ele não... Sim. Não consegue. Então ele tipo, precisa ter alguma coisa, né? E os filhos também, ele queria dar uma coisa, os filhos tocarem, né? E como ele me conhecia daqui, dos bares, e ele brincava, um dia eu vou te levar pra Grécia, né? Eu falei, beleza, né? Tá bom. E aí ele voltou pra Grécia, voltou a morar lá, e depois de um tempo, ele vinha praticamente todo ano ele vinha pro Brasil, né? Porque ele cruzava, às vezes, de navio, né? De navio não, de iate que ele tem lá, e não sei como é que tá agora, às vezes vinha pro Natal, tinha aqui no Guarujá. E ele teve um ano que ele mandou os filhos, eles foram fazer curso comigo. Só que, mano, os caras não é a pegada, né? Não tem, né? Só que chegou lá na hora de executar, ele disse, não vai, né? Aí ele falou, não, ele mandou. Tinha mandado de avisar que ia me levar. Eu falei, tá bom. Só que eu não posso ir agora, porque minha esposa tá grávida, né? E não tem nem como eu pensar. Então tá bom, a gente vai esperar, a gente vai tocar aqui a construção e esperar o teu filho nascer e aí você vem. Aí eu falei, puta, né? Aí nesse ponto a minha esposa incentivou muito, porque ela... Eu falei, cara... Isso era 2005, Aí eu falei, puxa, né? É meio estranho, né? Aí minha esposa falou assim, não, cara, vai sim. Eu falei, nossa, cara, né? Lógico que eu tinha vontade, porque era uma oportunidade, mas aí ficava aquele peso, né? Aquela, né? Deixar... Mas eles foram muito responsáveis, cara, assim... Tudo, fizeram seguro, fizeram tudo, dinheiro antes, sabe? Foi uma coisa muito, muito, muito profissional, muito responsável. E aí minha pessoa falou assim, não, vai, é oportunidade tua, porque eu tô aqui com a minha mãe, né? Minha família tá tudo aqui. Mas era assim, meio complicado, não tinha tanta internet, a internet estava começando, era discada ainda, né? E tava começando esse negócio de câmera. E eu lembro uma vez que eu coloquei a câmera lá, fez mal, porque ela tava amamentando o menino, né? E, nossa, cara, que deu uma deprê danada, porque tava também muito longe, né? Mas, de qualquer forma, me incentivou muito, vai. E foi muito bom, assim, cara. A experiência foi muito rica, né? E eu fui dar treinamento e trabalhei muito, cara. Porque a gente tinha... Lá funcionava quase que o dia inteiro. Porque lá são os cafés, né? Então, assim, durante o dia, os estudantes iam para os cafés. Acho que até hoje eles vão muito para os cafés. E fica lotado os cafés. Porque tem muito café gelado, muito frappé. Que cidade que era da Grécia? Tessalonique. Tessalonique é uma cidade... Não, mas tudo na Grécia é histórico, né? Mas Tessalonique eu fiquei bem no bairro, é muito legal, porque Tessalonique é um livro bíblico, né? Onde o apóstolo Paulo fez o trabalho. E eu fiquei num bairro exatamente onde está na Bíblia também. Então, assim, é bem histórico, assim, é muito legal. Inclusive, tem uma igrejinha lá. E eu trabalhei de frente ao Monte Olimpo, né? Então, é muito marcante, assim, a ideia. E você falava o quê? Inglês lá? Falava inglês, né? Primeiro, assim, com a galera mais nova, era fácil comunicar, né? Porque naquela época já estava começando, já estava há algum tempo já a comunidade europeia, né? Então, o pessoal era obrigado a estudar espanhol, né? Lá na Europa, inglês. Então, assim, com a garotada já era mais... Tranquilo, mas os idosos era mais complicado, porque eles não gostavam, reclamavam pra caramba, né? E você chegava às vezes falando. E eu tinha um problema sério que depois eu vi descobrir, porque eu tenho cara de egípcio. E eles não gostam de egípcio e nem de italiano. Né? Então, assim, puta, que maravilha. Então, o que acontecia? Quando eu tava com os filhos lá, que a gente entrava falando em português,
eles não sabiam interpretar se era italiano, espanhol... então, egípcio, assim, o que era, afinal de contas, né? Eu não sei. Não, segundo eles, né? Meu rosto lembrava um pouco o egípcio, então eles ficavam meio na dúvida. Então os velhos, eles não gostavam, cara. E vou te falar. Que é Brasil, caralho, indião. E aí eu fui aprendendo, mas no começo eu sofri. Sofri preconceito. Teve um cara que não quis receber meu dinheiro no restaurante. E eu fiquei muito puto. Caraca. Porque eu não entendia. Logo nas primeiras semanas, assim, eu não entendia muito, né? E outra, não falava grego, cara. E eles só falavam grego, cara, tudo. Aí você tenta falar alguma coisa em inglês, tipo... Aí foi quando ele me tocou do restaurante, eu começava a pagar. Nossa, eu fiquei muito puto, cara. Mas fiquei muito puto. Cara, que é isso, cara? E aí eu fui falar com o dono, cara. Eu falei, mano, porque eu não... Aí eu fui lá, mas eu também não sou muito... Aí eu fui lá, peguei o dinheiro. Porque assim, eu lembrei, porque eu tava acho que com 100 euros, eu não lembro a nota, que eu tinha que pagar, e ele achou... Que era falso. Não, eu não sei se era que era falso ou que tipo eu dei aquela nota só para não. Tipo, que tinha que dar troco. Eu não sei o que ele interpretou. E ele me tocou do restaurante. Aí eu falei assim, fui lá, falei com um grego lá, né? Falei, não, ele trocou meu dinheiro, eu levei. Eu cheguei lá e joguei, cara, no balcão. E falei para ele assim, eu não sei vocês aqui. Aí eu falei inglês com ele. Ele não quis falar inglês comigo, mas eu sabia que ele entendia, ele era novão. Aí eu falei para ele assim, eu não sei você, mas se você for no meu bar no Brasil, eu vou te atender com hospitalidade, seja de quem de você. Não importa de onde você for. Eu ia atender, ele falou, não é o jeito que você está entendendo, mas tá aqui o teu dinheiro, não quero a tua porra do teu dinheiro. E virei as costas e foi embora. E aí o que foi legal, cara? Aí ele ficou assim, né? Porque ele falou, não, foi que se dane, cara, não vim pedir para eu vir aqui, fui convidado, não. Aí, depois que o bar abriu, cara, é muito legal, cara. Depois que o bar abriu, o bar bombou, cara. Porque era o único bar, assim, mais... O cara é muito marqueteiro. Ele era responsável pela General Motors aqui no Brasil, pela todo o marketing, né? Então, assim, durante 25 anos, cara, ele é a agência que pegou uma General Motors. Essa coisa de procurar terrenos para fazer filmagem de comercial, era tudo da empresa dele. Então, era um marqueteiro. Ele fez um dos primeiros feirões de carro em Berlim, Munique. Então, cara, a empresa dele, ele é um cara muito inteligente, sabe? De marketing, assim. Certo. Então, ele trabalhou bem o marketing. Cara, só pra você ter uma ideia, ele não deixava eu sair do hotel e eu era louco pra pegar ônibus, pra conhecer as coisas da Grécia, sabe? Mano, não deixava você dar rolê. Cara. Todo dia tinha um carrão lá na porta do hotel. E eu não unia, cara, porque eu falava assim, eu quero andar de ônibus, eu quero... Sabe, cara? E ele não deixava, cara. Tanto que um dia eu fiz isso, foi no período da Páscoa... porque na Páscoa tudo para, né? Chega na semana da Páscoa, nem nas FM se toca música, né? É tudo música sacra, né? É bonito demais, cara. A Páscoa lá eu achei assim coisa fantástica. São ortodoxos, né? São bem ortodoxos. São ortodoxos. E só que assim, né? Chega na sexta, sábado fecha. Sexta, sábado fecha tudo, aí abre meia-noite. E aí é legal, assim, porque é bonito. O que é mais ou menos a virada do ano aqui, né? Aqui ou nos outros. Eles fazem na Páscoa lá. É muito mais... Eles levam muito mais a sério. Entendi. Né? Então, é bonito. Da meia-noite, assim, se reúne nas até portas. Porque é verão, né? Quase. Quase verão. Tá saindo outono, tá nesse período. Tanto é que o Monte Olímpio eu vi na primeira semana. Porque tava geladérrimo quando eu cheguei. Né? Tá montanha. E nas primeiras semanas ali, né? Depois começou a esquentar. Aí vai subindo, aí o céu e a terra ali passa a ser uma coisa só. E eu não vi mais o Monte Olímpio, cara. Sumiu o Monte Olímpio. E eu ficava de frente, né? Porque tinha um mar Egeu, né? Mas assim, não via mais. Não deu praia, então? Não, porque aí quando eu voltei já ainda estava, né? Mas quando eu cheguei estava muito gelado. Mas era gelado, neve. Mas aí, o negócio do limão. Do limão. Do limão, tinha essa banca que vendia limão. Ele comprava aqui, de uma cara de São José dos Campos, que mandava para ele, não sei como. Mas era assim, era de vez em quando, porque não tinha... E umas coisinhas assim. Ele falava assim, não vende aqui, isso aqui eu trago, porque não sei o quê, eu não lembro qual a explicação dele lá. Aí o grego falou assim, então a partir de agora você vai começar a trazer limão, porque a gente vai usar limão, para fazer caipirinha, do jeito que era no Brasil, nós vamos dar cachaça, não sei o quê. Porque eles quando fazia caipirosca lá, eles usavam limão siciliano, né? E os morritos também, com limão siciliano, não, vamos fazer com limão Tahiti. E aí o cara falou, não, se você vai comprar, eu vou começar, né? E aí começou. Cara, depois que o bar abriu, todos os bares daquela cidade começaram a usar limão Tahiti. Aí a demanda do cara...
cara ficou alucinado. Ficou porque, assim, não vendia. E era muito legal, porque é uma coisa caro, simples, né? Era caro. É óbvio, né? Uma fruta que não deve estar lá, Não. então imagina. Não. E sabe o que era legal, assim? O pessoal dos outros bares... Porque antes de abrir o bar, eu visitei muito bar. Porque eles falavam assim... Primeiro eu tinha que construir uma coisa que não podia ser totalmente brasileira, 100% cardápio, porque... né? Então eu tinha que mesclar alguma coisa tropical. Tinha que ter coisa grega, porque o grego bebe muito coquetel. Os gregos bebem muito. E é cultural. Então, assim, aí eu falei, vamos mandar. Então a gente andou muito. Tinha noite que a gente ia em 2 ou 3 baladas, sabe? Conhecer. Eu tinha que então ter um pouco de noção do que o pessoal bebia, né? A gente foi em restaurante para ter um pouco de noção. Foi a primeira vez que eu comi escargot, foi num restaurante Grego. lá, no grego, que ele me levou. Bem tradicional grego, mesmo com comida grega. Deixou escorregar, ó. Eu também gostando. Uma linda mulher, como é. Deixa eu escorregar. Você sabe que eu fui pra França e eu fiz questão de pegar um spritz lá junto com uma porção de escargot no bar da Amélie Poulain lá. De Pas de Di, né? De Pas de Di? Não sei. Parler français? Não. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. E aí eu falei assim, caralho, como eu vou comer essa porra aqui? Eu vou dar um mico. Aí eu peguei um vídeo, santo YouTube, peguei um vídeo do YouTube ensinando lá. Tinha que pegar com o alicatinho e puxava pra não passar vergonha, pagar o mico da Julia Roberts. Eu não lembro direito, acho que eu não paguei, não. Acho que eu não sei, porque eles ensinavam lá, gente, eu não lembro, mas assim. E uma das coisas legais, assim, no começo... E caipirinha virou febre lá naquela época. Virou. Da hora, hein? E aí, assim, quando abriu o bar, os donos de outros bares vinham até meio sacana, assim, tipo... Teve um que ele chegava a tentar corromper mesmo. Ele queria que eu fosse no bar dele ensinar a fazer caipirinha em horários. Eu falei, não, você é louco? O cara me trouxe aqui, você quer que eu... Eu falo, não, conversa com ele, vocês são amigos, você vê como é que... Se ele me autorizar, ele me trouxe, aí eu entre vocês e ele, eu vou lá e ensino e botar aqui. Mas eu duvido que ele vai, né? Ele fazia todo um marketing em cima disso, você vai querer que não faz de jeito nenhum. E aí o negócio... Aí bombou, porque assim, quer que... Galera fazia direito? Eu não podia acompanhar depois, porque não tinha tempo de ir em outros bares. Depois não tinha tempo mais. Não. Porque aí que sim, funcionava de manhã, né? No café da manhã, que é os estudantes, funcionava à tarde. Então tinha equipe, era 3 equipes. Então, cara, não sobrava tempo para nada. Pra você ter ideia, eu fui fazer compra praticamente no último dia para voltar pro Brasil. Caramba. Porque o resto era... E fiquei parado na Páscoa porque fecha. E aí, se tá fechado tudo. Então, não tinha muito tempo. Aí tinha um pessoal que era da Tchecoslováquia, tinha gente de várias partes do... Então, assim, às vezes a comunicação era um pouco difícil, então tinha que ter treinamento. E o grego, cara, ele para no meio do treinamento, porque ele toma muito café gelado. É muito parecido, não sei se você conhece a região lá dos argentinos, o Paraguai que toma tererê, eles tomam muito tererê, né? O grego toma muito café gelado. Então, o eletricista, o pedreiro, ele está trabalhando, ele tem um kitzinho. Tem a garrafa gelada, né, com café gelado, ele tem lá o mix, né, e o café solúvel, que se vende muito no supermercado, café solúvel com vários sabores. É lotado. E o cara faz na hora. Ele faz, então ele põe lá. Então eles param e vão conversar. Ô Moisés, a gente às vezes reclama nos bastidores que a gente tem que arrancar, às vezes, a alma do cara para conseguir falar e a gente tá com o tempo apertadinho aqui, vamos ter que fazer uma parte 2. Mas, ó, para finalizar... Eu não falei de como eu ganhei a moto. Não, só enrolou. Enrolou, não falou, mas tudo bem. Não, tá. Vamos marcar uma parte 2 que a gente vai te segurar até o limite para resumir as histórias. Então, mas assim, a convidada a gente já tem garantido. Deixa eu te falar uma coisa. Me fala o que você tá fazendo agora. Bom, você falou já, citou que você tem uma parceria lá com a Bartender Store. E aí, me fala um pouco do que você tá fazendo agora aqui, lá em Foz do Iguaçu. Quais são os seus planos daqui para frente? Na verdade, assim, Foz do Iguaçu, pós-pandemia, ficou muito, assim, vai voltar ainda, não voltou como que era, né? Mas não tem mais, assim, o trabalho mesmo, assim, que eu faço. É muito limitado. E eu levei muita gente para lá.
né? No grupo que eu trabalhava, que eu prestava serviço, né? No pós-pandemia, praticamente a gente não fizemos mais nada. E eu também montei uma equipe boa, levei profissionais, né? Então, praticamente assim, o que eu fazia hoje não tem mais, né? Já tem gente fazendo, né? E assim, eu ficava vindo, né? Eu fico 15 dias lá, 15 aqui, então também vai ficando... Agora, como a minha esposa faleceu, fica difícil deixar os 2 meninos lá. Vai trazer eles pra cá agora. Então, em dezembro, eu só não volto agora, porque o meu filho, um se formou agora em junho, né? O Estevão, né? Tem 25, se formou agora em julho, né? Jornalista. E o outro termina o colégio. Então, Coitado, assim, em dezembro... ele tem um canal, ele faz narração de Legal. Ele tem um canal dele, tá começando a explorar um pouco agora. Não, eu falei coitado porque ela é jornalista. Jornalista? Eu sou. Ele sempre foi por lá, ele sempre já que pegou um pouco assim, tentou. Já pegou no formato, né? Mas a gente quer, voltando para São Paulo, até para trabalhar um pouco mais essa questão do canal dele, está mais próximo também, de repente tem um pouco mais de investimento. E a verdade é a seguinte, cara, quando eu fui para Foz, eu tinha uma ideia assim, de pegar uma cidade mais tranquila, porque eu já queria... Abrir o seu bar, cara, eu quero viver e morrer, pô, sabe? Não tô mais a fim de... Só que não aconteceu. Aí a pandemia mudou tudo, né? Então... Aí encarar a realidade. Se a realidade é essa, então, o que eu aprendi, o que tem que ser, tem que contribuir. E aqui você está dando aula lá na Bartender aí a gente Store. tem o curso na Bartender Store. Eu não consigo fazer mais coisas por causa da distância. Agora, no ano que vem, a gente volta. Fazer mais coisas. Porque tem muito pedido, tanto, principalmente pelo consumidor final. Eu tenho já muitos experience montado e a gente vai pôr para funcionar no ano que vem, né? A gente fazia de gin, agora a gente centralizou que a gente chama de Bartender Experience, que eu pego lá alguns clássicos e simplifico um pouco para o cara fazer em casa, né? Só que mês passado fizemos 5 Experience. 5. E não tem mais porque eu não tenho tempo. Bastante coisa, hein, meu? Para quem tá lá fora, né? Então, fizemos 5, aí o pessoal já quer sequência, você não faz isso, porque você não faz isso, você não faz... E eu tenho tudo montado, mas não estou conseguindo fazer. Aí na volta agora a gente vai conseguir colocar isso em prática. Boa. Moisés, valeu demais, cara. Vamos marcar o próximo, você e o Mário. Vamos, sim. Vai ser legal, legal. Sim. Quero agradecer demais, valeu demais. O Mário foi aluno meu quando ele tinha 17 anos, né? Aí, ó, tá vendo? Inclusive, assim, o relacionamento nasceu dali. E ele queria aprender, e na época ele não podia ter criança de idade, né? Mas não conta não, conta quando ele estiver aqui, pô. Vamos marcar, a gente marca de novo em breve. Em breve. Obrigado mesmo, valeu mesmo. Pô, já foi 1 hora? Já foi 1h30. Valeu de novo, obrigado Fireball. Vamos depois tomar provar aqui o shot número 1 dos Estados Unidos, já tem um gelando ali, né? E vamos provar aqui com moderação. E vamos convidar o Moderação também, amigo do Moisés, para provar aqui com a gente, beleza? Se beber, não dirija e não compartilhe esse vídeo com menores de 18 anos, tá bom? Até o próximo programa. Até mais. Até lá.